Rapaziada, como eu já lancei muitos vídeos agora atualmente, eu vou sair só fazendo continuação de tudo, cara. Então comenta aí a continuação de qual que tu quer que faça e daí eu vou fazer tudo, velho. Tudo mesmo, sem exceção. O início do Morra já começa daquele jeito, né? Com o amigo do Taiyang perguntando se por acaso ele tava bem. Porque aparentemente quase nunca ele aparece. O cara tá hibernando tipo urso, caralho. Desde quando tu fica aparecendo assim? Diz que comenta que faz muito tempo, né? Seu amigo fala que sabe, as coisas ultimamente têm sido um pouco complicadas também pra ele, né? Mas aí, se as coisas estiver difícil, pode contar com a gente, que nós é parça, né? Mas olha pra cara do colega dele e fala: não tenho certeza, tu realmente é meu amigo de verdade? E esse aqui é Sigma, hein? Tem até jeito de Sigma, compadre. Maldito, tu quer falar o que com isso? Mas trocando só um pouco de assunto, teu colega vai e fala que de qualquer forma, por acaso que ele tem feito, né? Se por acaso ele tá namorando ainda, mas ele fala que ele não tá namorando, né? Mas por quê? Pergunta ao Taiyang que na verdade ele se lembra que antes dele se mudar pra lá, ele tava namorando com uma garota do clube, né? De boliche lá em Seul, aparentemente. E quando comenta dessa guria, ele olha com a cara meio feia, dizendo o próprio Taiyang que, né, essa garota aí não tá mais ficando com ela, não. E o clima ficou pesado, porque dá pra ver que essa guria deve ter feito alguma merda na vida dele. Ou colocou gaia no moleque, né? Daí então, mudando mais um pouco de assunto, ele só queria lhe perguntar se por acaso ele quer ir pra reunião da sua vizinhança. Mas como assim reunião de vizinhança? Que porra de reunião que é essa que tem de vizinho, caralho? Em resumo, não dá pra conhecer pessoas como antes, devido à pandemia, né? E isso tudo se passa da pandemia. E também as pessoas como eles que trabalham e só vão pro mesmo lugar todo o santo dia, não tem tempo de ficar falando com outras pessoas. Então tem novos chats em grupos abertos pra pessoas que fazem amigos ou querem até mesmo namorar, tá ligado? E teu amigo participa de um desses. Até ele diz ali, ó, que chegou as mensagens no grupo, né? E já aponta pra tela do telefone dizendo que, ó, exatamente desse jeito aqui que tu consegue fazer amizade, ó. Você pega, manda mensagem e fala que é seu amigo e é isso. Tá muito suspeito isso daí, hein? Amigão, imagina você tem algum golpista dentro desse bagulho aí e tu não tá sabendo. Tu chega lá, o cara vai e te rouba e você toma no buraco do... ele não pensou nesse ponto ainda não. Só que ele tem que usar o seu próprio perfil, para as pessoas saberem quem é ele de verdade, né? Mas assim, só coloca o apelido diferenciado, pros caras assim, não ver que é ele, né? Da vida real. Então quer dizer que o teu colega só entrou naquele aplicativo para poder conhecer mulher. Em termos sim, mas em termos é amizade também. Mentira, essa mulher mesmo. Mas de qualquer forma, Taiyang ele comenta que ele não quer, ele não tem intenção alguma de namorar ninguém agora. Se for pra entrar lá dentro pra procurar mulher, tô fora, meu compadre. Mulher igual buraco, quando tu cai lá dentro não sai mais. Tá. Teu colega comenta que ele sabe disso, né? Ele tem disso por um bom tempo, que não quer mulher, mas ainda assim ele sabe que ele iria mesmo parar de namorar. Mas, e as amizades? Tu precisa conversar com outras pessoas por aí também. Quando ele comenta de amizade e procurar um novo relacionamento e vencer na vida, é o que faz ele voltar a pensar. Enfim, né? Ele só vai lhe convidar pro chat de grupo e ele não tá pedindo pra ele entrar, ele tá mandando entrar, tá ligado? Porque o amigo tá tentando ajudar. E também ele deveria tentar ficar atualizando os seus últimas trends lá do WhatsApp, porque as pessoas querem ver como é que ele é pra se tornar amigo e ter mais relação com ele. Tá. Ele vai dar umas bebidas e talvez ele pense um pouco sobre isso, talvez entre em chat de grupo. Tomara que não tenha golpista lá dentro. No finalzinho ali, teu colega comenta que eles iam beber até cair no chão, né? E meu amigo beber até cair no chão. Depois de um tempo ele estava voltando pra casa, mas ele teve que carregar teu colega no colo, né? Porque o maluco não aguentava ficar em pé. Dá pra ver que ele realmente fez o que ele falou, né? Bebeu até ficar louco, filho. Tá vomitando no lado da poste ali. Coitado do menino que vai deitar aqui do lado pra dormir. O que é mais bizarro que ele pensa é que teu colega vê que ele não ficou mal, cara. O maluco bebeu 4 garrafas e o desgraçado do protagonista bebeu o mesmo tanto e não ficou bebedado. Mas pra onde foi aquele cara que falou que tava dizendo que deveria lá se cuidar porque ele já tem 32 anos e não sei o que lá? Jogou na cara do prota que ele já era velho de 32 anos, né? E teu amigo mais novo não tá aguentando nem... Ei, tu tá dormindo aí já? Rapaz, quando ele vai dar uma olhada pra baixo, o cara tava vomitando enquanto dormia encostado no poste. Eita desgraça. E continuava chamando que ele deveria acordar e voltar pra casa, mas ele disse que como não quer acordar. Uai, mas como que você não quer acordar se tu tá falando, caralho? Tu tá acordado, porra? E no meio daquilo, tu vê que tem uma garota muito bonita, passando pela rua de capuz, enquanto falava no telefone dela, né? Porque ela é literalmente uma desenhista e produtora de Monra. Conversava sobre o serviço enquanto o prota passava do outro lado da rua. Assim, não tinha nenhuma correlação, até os dois se esbarrarem e ambos ficarem ocupados, um com um amigo e outro com o telefone de trabalho, e o amigo desgraçado Taiyang simplesmente empurrar ele pro lado, do nada, e fazer o Taiyang dar uma cotovelada na mina, velho, do nada na rua. Ela olha pra cara dele e olha essa carinha dela, não dá pra tancar. Olha que mulher fofinha, rapá. Tô até apaixonado já. Chipei, hein?
Quando ele viu a cara dela assim, não deu. Mas ele se desculpa com ela, né? É um tipo de cara que gosta de caçar confusão, até porque ele não fez por querer. Bateu porque o colega dele acabou empurrando ele. Então, foi mal aí. A outra pessoa do telefone, a produtora dela, comenta o que aconteceu, se aconteceu algum tipo de problema. Só que ela fala que tá de boa, até porque só um cara esbarrou nela do nada no meio da rua, não tem problema até aí. Mas trocando só um pouco de assunto, de qualquer forma, o teu produtor fala que ela deveria fazer algumas alterações, aquelas que eles haviam comentado. E ela fala que tá de boa, que vai fazer. E no fim ela pega e desliga o telefone, né? Preparando pra poder pensar na vida. E não há nada melhor do que pensar enquanto fuma o cigarro. Perder os pulmões e já morrer de câncer e enterrar lá no meio do hospital, aquela desgraça. Ela dá um trago, dá uma puxada bem forte e pensa, a vida é uma desgraça. E aí a gente tem um vislumbre de visão de como ela é por inteira. Linda demais, cara. Só tirando a parte do cigarro aí que acaba com os pulmões, mas o resto tá inteiro ainda, né? Pulmão a gente vai lá e troca. Então ela tinha voltado pra tua casa e começou a fazer o trabalho dela, né? Lá dentro ela pensava que mal terminou. Olha esse monte de mesa digitalizadora, negócio, a porra toda, velho. Eu nem sei o nome desses bagulho aqui. Mas é, em resumo, os caras que mexem com Monra. Sai desenhando os bagulhinhos lá, faz mangá. E ela começava a pensar que tava trabalhando muito esses últimos dias. O dia todo, bem dizer a verdade. Pra te ter uma ideia, ela achou que fosse melhorar depois que ela saísse da empresa dela, né? Porque ela começou a fazer trabalho de freelancer, ganhar um dinheirinho a mais. Só que ela só fica em casa o dia todo. E se ela continuar em casa o dia todo desse jeito aí, uma doença mental vai abater ela antes dela pegar corona, pra te ter uma ideia. E ela puxa no telefone, lá no Instagram, as amigas dela da época da escola, né? Que todo mundo tá se encontrando, se divertindo, mandando foto. E ela tá lá, trabalhando que nem um vagabundo. Parece um virgãozinho aqui, me fodendo até o talo. E olhava ainda mais as fotos, né? Pensando que talvez ela não devesse ter lhe tornado uma freelancer. Porque dessa forma ela não tem como falar com os amigos. Se tivesse continuado no trabalho, teria tempo, conseguiria falar com os colegas. E não ficaria tão sozinha como ela tá agora. Dá até um suspiro ali falando que isso vai acabar deixando depressiva. Além disso, ela tem que trabalhar tão duro que ela perdeu a conta de quantos amigos ela pensou em perder por não responder mensagem. E ela não responde porque ela não quer. É porque simplesmente ela recebeu do nada mensagem? Fica até curiosa, né? Tem alguém mandando mensagem pra ela do nada? Ela nem sabe quem é essa hora, né? Mas é interessante, ficou curiosa. E quando ela vai dar uma olhada... Título: Grupo de pessoas sem amigo. Chegou bem na hora certa, né? Vai ser aquela propaganda de quando tu começa a pensar em alguma bosta, sei lá, em cimento e parece cimento a R$14. Rapaz, acho que isso aí tá errado, hein? Dona Neida recebe esse anúncio assim do nada, assim, pô, coincidência do caralho. Ela pega e dá uma olhada mais pra dentro e vê grupos de chat regionais de ascensão, você tá... Como é que é? Rapaz, que isso aqui tá mais estranho ainda. E ela não tancou, porque tinha tanto anúncio na cara dela pra conseguir entrar nesse chat de amizade aí, que ela só tacou o telefone pro canto e... Não vou ler essa porra, não, vai pra caixa do caralho. Já tava triste, já é cansada, né? Deitou na cama do lado ali e ficou jogada. Até do nada recebeu outra mensagem. Plim! De novo lá esse negócio de grupo de amigos e amizade. Aí ela volta, levanta e dá uma olhada. Cara, não dá, velho. Você olha pra cara dela assim, tu vê que mina de respeito, né? Bonita. Essa aqui é pra cá. Não tem como uma porra dessa, velho. Trabalhadora demais. E do outro canto, tava lá o nosso protagonista, o Taeyang, deitado. Aparentemente ele não tinha bebido muito, né? Até ele chegar em casa, jogar uma água no corpo e pensar que puta que pariu, bebi demais. Parece que eu morri e não caí no chão ainda. Ele disse que tava bem, mas nem fodendo que ele tava bem. A cabeça dele tá indo pros ares. Todo homem tem seu orgulho, sabe? De fingir que tá bem, mas ele fingiu até demais. Não tá aguentando, né? Então ele vai direto pro telefone dele ali, pra poder mexer no tico-teco, até receber algumas mensagens e pular o tico-teco. Ele recebeu um link do que o amigo dele havia mandado, né? De um grupo lá da vizinhança, que ele havia tanto falado assim. Entrando lá dentro, chegou as pessoas mandando mensagem, mandando oi, né? E ele mandou uma resposta em contra... Que desgraça que ele tá escrevendo aqui, velho. Tá tão bêbado que até no chat o cara tá escrevendo errado. Mas eis o resumo da história. Dia seguinte já, ele tinha dormido e bebedado, com a cabeça por ares, né? Ele tinha conversado com a pessoa no chat. E por inquiparível que tá parecendo, ele entrou no mesmo grupo daquela nossa linda garota produtora. Que inclusive o nome dela é Rayon, né? Mas maior sabe ele que é a mesma que ele esbarrou, porque ele tava acordando todo dolorido. E ele tava recebendo tanta mensagem que ele ficou puta até. Porra, quem tá mandando mensagem uma hora dessa, né? A vontade é dar um tiro no desgraçado que ele acorda cedo só pra ficar mandando mensagem, caralho. Deixa eu quieto, deixa eu dormir. E quando ele tentava abrir o celofane dele pela senha do facial, não funcionava. A cara dele tava
tava tão caída pra frente que teve que fazer assim no manual mesmo, né? E quando ele entra lá dentro, ele vê um monte de gente mandando mensagem, um tal de Kim Do-Hyun, Dr. Mundo, Nang-Ho, que ele não faz ideia de quem é que é. E quando ele vê por cima, ele vê que fizeram um encontro com a rapaziada nova. E quem tava marcado pro encontro, era o Taeyang que tava no meio marcado pra fazer esse encontro. No dia seguinte ele já tava lá, né? Já ligando pro teu amigo falando que ele deveria parar de rir, idiota do caralho. Ele acabou entrando lá no grupo dele que se chamava Open Talk, que inclusive é o mesmo nome da obra, né? É Open Talk. Comentando que ele só entrou porque ele desnecessariamente ele enviou um link enquanto ele dormia. Bom, já que eles estão ali, ele vai acabar indo pra lá também. Mas agindo como se fosse ruim, né, pô? Tu vai conhecer mulheres, não sei o que lá, e fala qual que é o nick teu no grupo lá. Aí, Taeyang fala que teu nick no grupo lá é o nome dele verdadeiro, né? Por que que ele vai colocar um nick diferenciado? Só que quando ele comenta que ele colocou teu nick de nome verdadeiro dele, é mesmo de verdade, e o amigo dele vai dar uma olhada, ele fala que não tem nome nenhum dele naquele grupo. Comenta que ele deve ter entrado em outro grupo. Qual que é teu nick? Como assim, caralho? Que nick? Eu te falei que era meu nick. Tinha uma mensagem sobre encontro pra novos membros, algo assim. Eu tô até indo pra lá agora, se tu vê como é que tá a situação. Mas peraí, ele precisa ver e dar uma pensada. Taeyang já vai, puxa o cigarro pra dar aquela fumada e pensa, caralho, nem ferrando. Quando ele vê por cima, teu amigo lhe comenta que ele enviou o link do grupo diferente. Aí o cigarro dele que ele já ia fumar caiu no chão. Ih, desgraça, perdi o cigarro. Arrotei sem querer. Mas como que isso foi possível, né? O amigo dele não parava de se desculpar, falando que o que ele pode fazer agora, né? Assim, já que não tem o que fazer, vai lá, pô, dá uma bebida com os caras lá e manda uma mensagem e conversa com eles, né? Faz amizade. E será que ele fez muita merda no dia do grupo? O cara mandou tanta mensagem falando que queria conhecer a rapaziada que não dava nem pra ler que desgraça que ele tava falando, velho. Tava parecendo literal um bebo escrevendo, né? Mas bom, o amigo dele comenta que já que ele tá lá, tu só vai lá, conversa com a rapaziada, faz amizade e depois me conta como é que foi, né? Não tem problema. Depois disso ele vai e desliga o telefone, né? Pensando que, porra, velho, eu tô lascado. E o amigo finalizando, comentando que ele deveria ver se tem algum tipo de mulher bonita, depois lhe apresenta, né? E real era grupos diferentes. O pessoal tá mandando mensagem pra ele, pro Taeyang especificamente, perguntando se por acaso ele tava a caminho, né? Porque ele não entrou no modo avião com eles agora. Não vai pagar de sacanagem lá e não vai conversar com eles, pô. Vai lá pro encontro. Ele puxa o cigarro assim pra dar uma pensada o que ele vai fazer agora, porque ele foi se encontrar com essa rapaziada, mas ele não conhece ninguém que tá lá. Nenhum amigo dele tá no meio também, pra te ter uma ideia. Mas já que ele foi até lá, ele puxa aquela arda de cigarro, que pra mim não tem arda nenhuma, tu vai ficar sem pulmão e vai morrer de qualquer jeito, e vai entrar lá dentro, né? E já tava à frente do estabelecimento que ele deveria participar com a rapaziada. O tal do Kidari Izakaya. Acho que eu tô falando certo. Já vai entrando lá dentro e começa a pensar que as pessoas que chegaram primeiro já devem ter alugado algum lugar pra eles ficarem, né? Aí ele pergunta no chat qual que é o lugar. E quando ele manda o local, falam ali que aparentemente é o quarto 8, que já tinham alugado. E era um pouquinho longe, hein? O lugarzinho lá dentro é grande. Tu aluga uma sala separada que literalmente fica só o povo do teu grupo mesmo. Uma sala privada pra beber. E antes de entrar, ele olha pra borda e fica, porra, imagina se lá dentro tem uns caras de traficante de órgão. Eu já vou perder... apesar que o pulmão já tá tudo fudido também, né? Fumou tanto agora que ninguém vai querer roubar essa porra. Ele não consegue ter certeza do que vai acontecer, mas mesmo assim ele vai entrar e ficar alerta. Vai que né. Entra lá dentro, puxa a porta e manda o oi. Todo meio que apreensivo assim, vai saber o que vai acontecer. E quando ele entra lá dentro e vê a rapaziada assim, já fica meio travado, porque ele fala oi e ninguém fala nada, tá ligado? E geral ainda por cima, pra te ter uma ideia, fica encarando o cara. Porra, aí fica difícil, amigo. Fala alguma coisa aí pra não ficar nesse clima de tensão. Boa noite, boa tarde, tá ligado? O primeiro que já lhe responde, aparenta ficar meio preocupado, mas tava só zoando com a cara dele, né? Geral cumprimenta falando que, outra rapaz, seja bem-vindo aqui no grupo, comenta com nós aqui, bora dar uma bebida, o mestre da cachaça. E isso já fez ele aliviar um pouco boga, porque aqui já dá pra ver que a rapaziada são mais normais do que ele pensava, né? Os caras só querem beber e se encontrar de verdade, é puro suco da amizade. Então já coloca o copo em cima da mesa dizendo o principal ali, que já que ele chegou tarde, ele deveria tomar uma breja como punição. Beba a primeira garrafa aí que tu puder e taca pra dentro da goela. E como não tem jeito, ele já pega a cachaça na mão, mais branco do que água, só que quando ele coloca na boca ele vê que o bagulho é forte, mas ele já tá acostumado a beber. Depois de ter tomado, ele se apresenta, né, que é o padrão a se fazer, e comenta que ele se chama Taeyang e tem 30 anos de idade. Um pouco de mentira, que ele vai fazer 32 já, mas tá bom, dá uma enganadinha e falar que é mais jovem. Caralho, o moleque é velho mesmo, né? Então daí comentam qual que é o tipo de trabalho que ele tá trabalhando atualmente. Ele é especialista em qual área? E em resposta ele fala que ele fez especialização em engenharia elétrica. Tá,
porra. Mas geral fica impressionado quando ele fala que trabalhou por tanto tempo na área que agora ele é só um freeloader, tá ligado? Que basicamente em português BR é como se o cara se encaixasse no perfil de autônomo. Mas aí, a gente vai dar uma conversada e começar a ficar um pouco mais próximos. Vamos começar a se apresentar. Então Tayang pergunta de novo, já acabei de me apresentar. Na real que esse método de apresentação é melhor pra geral se conhecer. Tipo, eu me apresento, depois tu se apresenta e a outra se apresenta, entendeu? Então começa por ele, dizendo que ele vai primeiro porque ele é o líder do subgrupo. É o tal do Dong Hyun. Tem 28 anos de idade e também trabalhava lá numa empresa de pequeno porte. A outra da esquerda diz que é um prazer em conhecer ele, pois ele está nesse grupo, e diz que seu nome é Lee Harin, ou chame só ela só de Harin. Ela tem 26 anos e se ele gosta de jogar joguinho de tabuleiro, pode chamar ela que ela vai pra cima. A nova membra, que é a do lado dele ali que tava sentada, tira a máscara da cara e comenta que ela se chama Yu Bin. Tem 22 anos de idade e tá atualmente se preparando pra se encontrar com um emprego. Caralho, o Prota olha pra cara dela e fala que, oxi, eu pensei que tu fosse mais velha, né? Ela fica até que assim, caralho, tu tá achando que eu tinha quantos anos? 40 anos de idade? Eu sou um pouco mais nova, não joga na cara assim não. Mas entretanto ele fala que não é apenas isso, né? Que pra pessoas da idade dela, certamente, né? A maioria só sai com pessoas da sua idade. Querendo ou não, o grupo que forma aquele tipo de pessoas ali é porque eles não se encontram com mais ninguém da época da escola. E pra explicação que ela dá, é basicamente que o lance que desde que ela foi pro ensino médio, ela nunca conseguiu se aproximar de ninguém. E fez aulas online. E basicamente não conseguiu nenhum amigo até lá. E ficou sozinho em casa, né? E nem arrumou um namorado. O que já botam de dedo na cara dela falando que, tu veio aqui então pra arrumar um namorado, né, desgraçado? Nós tá sabendo, pode falar aí. Se tu tá afim de alguém, já comenta pra nós. Ela fala que não é bem assim, toda desajeitada, dizendo a Yubin que. Rapaz, ela dá uma olhada pro lado e vê o tamanho do Taeyang, né? Tamanho daquele macho alfa do caralho. Quando coloca o cigarro na boca, então é só cigarro no pulmão. O que ele não entende é do porquê que ela tava encarando ele, né? Tá afim de mim já essa mulher? Mais uma? Não quero não, tô de boa de mulher por enquanto. Mas de qualquer forma ela fica sem graça falando que eu vou ficar ao cuidado de vocês, né? Espero que a gente se torne amigos de verdade e é isso. A Harin vai dizendo que tá bom, pode ficar de boa. Ela vai cuidar dela da forma que ela quiser. Então do Hungu fala que ela deveria também não se sentir obrigada a ir nas festas deles, né? E nem se sentir obrigada a ler o que tá no chat ou responder as mensagens. Ele até comentou sobre um bagulho de regras que tava lá no chat, né? O que pergunta o Taeyang se tinha algum bagulho de regra no grupo, né? Porra, sei lá, algo do tipo existia. Então o Nungu já fala que ele não deve ter se lembrado. Então vai voltar a explicar a regra novamente pra eles, né? Porque é mais fácil de entender dessa forma. Primeiramente, se ele é um membro novo do grupo, precisa participar de pelo menos 3 encontros antes de fazer o seu próprio encontro. Uma regra muito otária, na minha opinião. A segunda regra inclui que novos membros não estão permitidos trocar números a menos que eles já tenham participado de 3 encontros. Caralho, totalmente bizarro. Ainda por cima, mesmo se tu for do mesmo gênero da pessoa, mulher com mulher, nada de trocar números. Você pode seguir um ao outro na rede social, mas não troca de número. E o mais importante das regras, faz até um crime de detenção, como se real fosse alguma coisa realmente full elástica. Eles deveriam certificar-se de pressionar o botão de favorito com o coração na direita lá no cantinho, que daí tu vai receber notificação direto. Tu tá falando então que isso aí deveria ser adicionado também? É, só brincadeira, mas adiciona lá, pô. Só tava zoando. Na real, a regra mais importante de tudo isso, ele bota outro clima de tensão e fala que a regra mais importante é nenhum encontro secreto. Mesmo se você fizer, não conte a ninguém do grupo. Não faça encontro secreto. Ou não conte pra ninguém ficar sabendo. Então, a Yubin pergunta do porquê que não pode, literalmente, fazer encontro secreto. E se caso tu fazer, tu não pode contar. Não seria a mesma merda de não fazer e não contar? Bom, basicamente, as razões pra isso, a Harin comenta em contra-resposta o do porquê. O grupo foi criado pra pessoas que querem se encontrar, mas outras pessoas podem ser não com boas intenções, tá ligado? E se tu encontrasse em segredo com outra pessoa, ao qual ela seja uma pessoa de má fé, simplesmente ninguém vai poder te ajudar. Então é melhor você não se encontrar, ou se encontrar, não contar pra ninguém, pra eles não sentir consciência pesada. Aliás, se algumas pessoas mais próximas ficarem muito próximas de si mesmas, outras pessoas podem se sentir excluídas, e assim elas vão se resultar em problemas, né? Bom, em resumo, tem algumas outras pequenas regras pra poder seguir, mas se você seguir essas 3 principais regras, não terão problema nenhum. Essa é a maior de todas. Taeyang fala que é regra pra caralho e o bagulho é chato pra porra, mas tirando isso aí, tá de boa, né? Mas olhando no telefone, a Yubin comenta que, pô, deveria ter 6 pessoas aqui nesse encontro, e aparentemente só tem 4 pessoas, tá faltando gente. E a explicação mais óbvia é que um
um dos membros ainda tá trabalhando e o outro falou que iria terminar quando acabasse. Sem contar que tem um também que até agora não chegou e comenta que vai ligar pro cara, né? Que é um colega deles que é velho no grupo. Então começa a ligar. E do outro lado do telefone, rapaziada, o maluco começa a receber a mensagem no telefone dele. E pega pra atender. Ele tava junto com uma garota no quarto, que eu falei tudo errado nessa porra. E perguntam quando é que ele vai entrar lá pro negócio do grupo, né? Que mandaram a notificação e não sei o que lá. A desculpa que ele inventa é que ele tá treinando e já vai voltar pra lá, né? E desliga. Aí, ó. Tá aí o motivo pelo qual de você não se encontrar sozinho com os outros. Esse cara é um pau no aro que fica pegando as mulheres porque ele fica pagando de bonzinho e bonitão. E manda elas fazer o que ele mandar. Simplesmente o cara não presta, velho. Esse é o nível do maluco, tá ligado? Comentando sobre isso do outro lado da tela, lá na casa da nossa Rayun, ela tava desenhando os seus novas páginas do mangá dela, né? Que ela tava putaça. O do porquê tinha tantos pedidos pra hoje, cara. Porra, aí não, velho. Esse é o seu primeiro encontro. Ela fez até a maquiagem. Olha como é que ela tá bonitinha, rapaziada. Toda arrumadinha lá, com a maquiagem feita pra poder sair com a rapaziada do grupo, que ela tava marcada também, né? Ela era a mulher que disseram que tava atrasada, porque disse que ia chegar mais tarde por conta do trabalho. E recebe algumas mensagens no grupo, mandando foto, né? Que, pelo que parece, ela tá perdendo tudo ali, né? Comida, bebida. Vem logo, vamos lá dar uma conversada. Ela mesma começa a chorar, pensando que, porra, eu queria tanto me divertir com outras pessoas, cara. Faz tempo que eu não saio de casa nesse caralho e a pandemia ainda por cima acabou com a minha vida, velho. Só quero beber um pouco de cachaça, os caras botam pra trabalhar. Até do nada alguém receber ali uma mensagem e era ela, né? O produtor dela lhe mandou lá uma notificação, começando a atender, dizendo ele, por outro lado, que ela deveria fazer só o básico. Aparentemente a escritora pediu só de 47 páginas e ela pode mandar o que ela fez até agora. Rapaz, ela forçou dar um tiro pro ar de felicidade, pra te ter uma ideia. Ela ficou tanto tempo na frente do computador, tá pior que eu aqui, toda assada e lascada, de tanto calor que tá nessa desgraça. Já começou a pular pela casa porque ela pode ir pro encontro dela e finalizar ali mesmo, né? Não precisa fazer tanta página a ponto de chegar mais tarde no trem. E voltando diretamente pra festa, eles estavam conversando fiado ali, né? E bebe mais e mais cachaça. Cada cachaça que eles botavam no copo blindava e colocava mais e mais na boca. Até do nada alguém chegar e abrir a porta de repentemente, né? E geral ficar em silêncio, porque chegou a nova pessoa que tava fartando e era o malucão ali, guri. O mais desgraçado que tem no meio do grupo. Todo bombado e mostrando marra, né? Botaram um clima de tensão enorme ali e simplesmente começaram a rir da cara dele. Botaram o dedo na sua cara. Dizeram Dongu ali que, como punição, ele tem que beber uma cachaça. Cadê? Bebe a garrafa. E botaram a garrafa pra ele tomar. O que eles se perguntavam do porquê geral tava tão animado assim. Cadê os novos membros que tava no grupo ali? Então depois de um tempinho, né? Ele bebeu o drink como punição e logo perguntou qual era o nome dos novos membros ali do grupo. Eles dão uma conversada e logo se apresentam, dizendo o Taeyang que ele se chama Taeyang e a garota do lado se chama Yubin. E ela iria dizer a idade dela também, né? Mas encontra a resposta o famoso comedor de safadas, casados, feriado. Ele vai falar a idade dela. Yubin, você tem praticamente cerca de... Olha de cima e embaixo assim ela e vê que ela não é o teu tipo. O cara é tão desgraçado que, mesmo não sendo do tipo dele, ele vai arrastar pra fora depois, né? É só jogar o charme pra cima dela. E bom, ela parece jovem. Joga na cara dela que ela não é tão velha quanto aparenta ser. E deve ter 24 anos. Geral cospe a bebida bravora. O cara chutou assim proposital. E comentam que ele tava até zoando com a cara dela, né? Só brincadeira. E não, ele não tava zoando. Ele achou que esse real era a idade dela. Mas ela fala que ela tem 22 anos. É grande diferença, né, filha? E já manda o migué pra cima dela, falando que eu só não percebi a tua idade porque tu é muito bonita, senão tá ligado, né? Que frase horrível. O Taeyang escutando isso fala que bagulho brega, meu compadre. Como que a porra dessa funciona? E o mais engraçado é que pela guria ser nova e o cara ser novo, funcionou. Um bagulho tão brega desse funciona. O que deixa ele incrédulo, né? Pensando que, porra, as crianças de hoje em dia falam desse jeito aí mesmo, que já funciona e já ataca pra dentro? Tá. Mas daí então, a Harin pergunta pra ele se por acaso ele consegue adivinhar a idade do Taeyang, né? O nosso protagonista. Pula a cerca que deu uma olhada assim, viu que era o homem e já pensou, não gosto, não, homem não, eu quero só descobrir as idades das mulheres. Mas pra não ficar o clima pesado, ele olha pra cara do Taeyang assim e vai só chutar uma idade, tá ligado? Observa de cima e embaixo, vou falar qualquer coisa aí, fala que ele tem 200 anos de idade, que se foda, né? Tô nem aí. E vê que ele tem uma boa aparência, cara. Fala que o Taeyang até que é bonito, mas não mais bonito que ele, né? Todos se achando. Mas bem, pelo que parece, ele deve ter a mesma idade que ele ou um pouco mais jovem. Dongu fala que, porra, é uma vitória pra
pra ti, Taeyang, ó. O cara errou a sua idade. Como assim, Vitória? Bom, basicamente ele acabou errando a idade dele por muito longe, né? Nem chega perto da idade do maluco ali. Taeyang é o mais velho que tem no grupo. E agradece por considerar que ele é mais novo. Quando comenta que o Taeyang tem 30 e poucos anos, o cara pergunta como que isso é possível? Tu é mais velho do que eu? E olhando pra cara dele, dá pra ver que o cara parece ser mais jovem que o normal, né? O rosto dele esconde, mas ele é um vovô de 30 anos, né? 30 anos pra esse povo aqui já é muita coisa. Pra mim, até 60 anos era dentro, já tô nem aí. Mas ele joga no migué, falando que geral deveria fazer um blind agora, né? E ele pensa que tem certeza que vai ser divertido brincar com o Taeyang, né? Mesmo o cara sendo mais velho. Só que dá um corte depois de uma hora, o maluco tá lá, todo encaixaçado e acabou gostando do Taeyang. Tá quase virando best friend ali do maluco, né? Comentando que ele é legal pra caralho, muito engraçado. É, sou mesmo? Nem eu sabia. Comentando que pensou que ele fosse fraco pra algo, que é porra toda, né? Mas aparentemente ele manda bem. E diz que ele juntou eles a tão tarde assim, porque não chegou mais cedo, mas fica feliz que ele esteja assim, tão feliz por estar ao seu lado. Surpreendentemente, não é tão surpreendente, porque o Taeyang tem a popularidade de ser o líder das pessoas extrovertidas. Então, tipo, depois de se passado, conversar vai, conversar vem, né? Você dá uma olhada pro lado e a coitada da Yubin tava já dormindo, né? Tava tão bêbada que o próprio Taeyang vê que ela bebeu desde mais cedo e não aguentou a cachaça. E por ser nova também, não deve ter costume com a cachaça. Já iria caindo no ombro ali do Taeyang, né? Porque ela tava dormindo assim pra meter aquele charme. E do nada vem um desgraçado do pula-cerca que mete a mão na cabeça dela e comenta: tu tá dormindo, Totosa? Pergunta a Yubin se por acaso ela tava bem, né? Enquanto a segurava no seu ombro. Ô, moleque, esse cara aqui vai causar confusão, tô te falando. Maluca até chega a perguntar se por acaso ela vai ficar bem, se caso no fundo do banheiro, né? Metendo miguezinho pra ver se consegue arrastar pra um outro canto, mas ela fala que não dá nem pra entender o que ela tá falando. Mas o Taeyang já tá vendo a jogada do maluco ali, né? Só que como não tem nada a ver com ele, não é da tua conta, ele não vai se intrometer, não tem motivo. Aí de repentemente a Yubin acaba abrindo os olhos e levanta, falando que ela quer ir no banheiro agora, né? Aí o maluco pergunta se por acaso pode ir junto com ela, né? Ela fala que sim. Aí já foi direto pro matador, não tem como. Dizendo ao Dongul que ele deveria cuidar bem do novo membro, né? E não fazer nenhum tipo de besteira. Com certeza, pô. Não vou fazer nenhum tipo de besteira. Essa aqui já caiu na gaiola do gafanhoto, pô. Gafanhoto, gaiola? Taeyang ele só pensa que, pô, tá faltando um membro, né? O cara disse que já tava a caminho. Aparentemente é uma garota, não é um cara. Que era, obviamente, a Raion, né? Mas, Taeyang vendo que o pessoal já saiu dali, já disse que, ó, eu vou lá fora dar uma fumada e mais tarde eu volto aí dentro pra conversar contigo. Sai lá fora, puxa aquele cigarro, puxa o isqueiro e já dá aquela fumada. E começa a pensar que tem alguma razão pra um garoto daquele cara lá. Tipo, ele literalmente tem muita proximidade com outras pessoas, né? Mas e meninas? Bizarro. Fica meio preocupado com aquela tal de Yubin, né? Vai saber se o maluco tem boas intenções ou não. Só que de novo ele volta a pensar. Ele não tem nada a ver. Ele nem tem motivo pra poder começar uma intriga. Não conhece a pessoal. Conhece os caras de agora, pra te ter uma ideia. Até do nada ele dá uma olhada pro lado e vê que alguém tava chamando a atenção dele. Que por inquiparível que tava aparecendo, era a Raion. Que chegou toda bonitinha na frente dele. Não dá aqui, eu tô apaixonado já. Olha, rapaz, meu coração chegou a bater. Perguntando se por acaso ele sabe onde é que fica o bar tal, né? Já dá endereço. Ele olha pra cara dela e pensa: porra, mas tu não tá perguntando esse caralho pra mim, não tô entendendo. Ele começa a lembrar dela, essa pessoa é idiota. Muito idiota na opinião dele. Ele não se lembra dela, só pensa que ela é burra, porque o estabelecimento que ela tá perguntando tá na frente dela. Ali, fica ali. Ela nem percebeu, tá trabalhando tanto que nem sabe onde fica o bagulho. Mas mesmo assim, toda boba, ela agradece, falando que, pô, ela se perdeu no caminho e tudo mais, né? Mas enfim, como ela já tava atrasada, ela grudou do lado dele e ficou no muro ali, né? Pensando, já vou dar um trago na fumada aqui. Só que quando ela vai começar a forçar a bolsa, cadê, rapaziada? Acha o cingaro, mas cadê o isqueiro dela, né? Tem batom, mais maquiagem, mais não sei o que lá, mas não tem importante. Fica até puta que daqui uns tempos ela vai esquecer até a roupa do corpo em casa, do tanto que ela tá ocupada com o serviço. Trabalha tanto que não lembra trazer o mais importante dela, né? E ficou sem graça, porque viu que o Taeyang do lado tava fumando o cigarro dele, né? O que ela vai fazer? Ela vai e fecha a bolsa e puxa o assunto com ele. Não tem muito assim de ficar conversando com outro, ela assim, né? Mas pergunta se por acaso ele pode lhe emprestar o teu isqueiro, né? Porque ela acabou esquecendo dela em casa e tudo mais. Só que ele fala que não tem problema. Começa a puxar no bolso e começa a pensar ele também, por outro lado, que ela deve ser o tipo de pessoa desajeitada. Pra esquecer um trem desse em casa, né? Pega o cigarro, mas esquece o isqueiro, porra. Aí vai, ele entrega ali, ela lhe agradece, ele dá uma olhada pro lado e olha pra cara dela. Porque quando ele foi ver o tipo de maço de cigarro que ela fuma, ele comenta que ela fuma o mesmo tipo de maço de cigarro que ele. O que é extremamente uma coincidência. Mas também seja porque muitas mulheres hoje em dia voltou a fumar, né? Então ela vai e devolve o isqueiro pra ele, dizendo que já havia ele acendido. E agradece novamente. E ia pegando da mão dela, só que o que o Taeyang não conseguia parar de fazer era olhar pra cara da bichinha, fi. A cada olhada que ele dava,
tava, meu amigo, vou te falar que o coraçãozinho do pai já tava assim, ó. O Virgãozinho já tava apaixonado. Chega também ele ficar encarando ela, né? Daqui umas horas quem vai tomar uma bique é ele, tanto ficar encarando ela. Então daí ele vai e puxa o outro cigarro pra dar mais um pouco daquela estragada no pulmão, que tá novo demais. Vamos dar uma piorada nele, né? Mais um cigarrinho não vai fazer mal. É até o que ele pensa, né? Só mais umzinho, só mais uma fumada, não vai dar nada. Dá aquela tragada, joga um pouco do cigarro fora, até passar uns 30 minutos mais ou menos e ela decidir entrar. Aí eu fico até pensando que ela tá meio nervosa, né? Porque que ela vai conhecer novas pessoas, provavelmente. Ela não sai de casa, não conversa com ninguém. Então deve estar desse jeito por causa disso. E o piazinho de fundo só pensando, bicho. Eu acho que eu já vi essa mina em algum canto. Não tô ligado onde é que eu vi essa mina, mas eu vi essa mina em algum canto. Não lembro bem. Foi na rua, me parece familiar. Cara, não lembro. Alzheimer do garai. E quando a Rayon entra lá dentro, vi, ela vê aquele montuosidade de gente. Ela é tipo de pessoa que costuma ficar em casa quase o dia todo. E quando ela vê tudo isso aqui de gente, vixe Maria, aí que dá um antissocialismo. Tá cheio demais, acho que eu vou voltar pra casa. Tá doido pra encontrar logo onde é que ela tá aqui. Até do nada apareceu o famoso aproveitador. Ai, tem que ter uma praga dessa tudo quanto é canto, pia. Não dá, bicho. Parece um desgraçado, pergunta se por acaso ela quer participar junto com eles, né? Até porque, olha pra ele é muito atraente, né? Sim, tu é muito atraente, sim. Inclusive, eu vou pra minha sala e eu não vou sentar do teu lado. Falou, tchau, obrigado, meu compadre. Olha aqui, ó, tem até um gordão lá no fundo lá, o cara é mó gente boa. Ele comprou um salgadinho por você, senta lá que ele vai te dar também. Mas mesmo assim ela se recusa. Atraente é o caralho, meu compadre. Esses caras são tudo um bando de safados sem vergonha, tudo bando de delinquente. E ela não gosta de compactuar com esse tipo de pessoa. Aí sim, essa é das minhas, tá? Só que, quando ela ir embora, o maluco vai e puxa ela pelos braços ali, dizendo um piazinho que ela é uma vadia. Vai continuar ignorando ele? Vai tomar um cacete. Olha como a cara gabuló dizendo: tu vai sentar do meu lado agora. Se tu não quiser levar uma cacetete. Tu tá vendo que tu tá na opção de escolher não, né? Então, senta do meu lado agora. Tô mandando tu fazer isso. Caralho, ela nem tem crise, porque o cara manda essa reta pra ela, velho. Como se tivesse alguma propriedade sobre ela pra dizer essa porra. De novo ela volta a dizer: por que tu tá fazendo isso, velho? Eu nem te conheço pra te ter uma ideia. Nem falei pra ti pegar e puxar meu braço. Mas ele fala que falou com ela pra ir. Então só entra e ponto isso. E ele puxava ela pelos canos do braço, né? E ela pensando: porra, alguém me ajuda, mano. Alguém me tira daqui, que senão eu vou acabar morrendo. Só que quando ela dá uma olhada em volta, mesmo tendo aquela caralhada de gente, os caras pensavam que era isso que ela queria. Que tipo, olha lá, ó, começa a rir da cara dela, falando que os caras tá puxando ela pra dentro. Nossa, que engraçado, bando de filha da... E isso deixa ela mais pensativa. Que talvez nem as pessoas ao redor dela possam ajudá-la. A não ser que ela peça ajuda em boa função, né? Mas nem isso que ela quer fazer. Ela não quer incomodar os outros também, né? Que o pessoal tem pensamento que ela tá querendo tudo aquilo. E o piazinho continuando falando que ela não precisa bancar difícil. Ela já é linda o suficiente. Só entra aqui dentro. Ah, esse cara é forgado, né? Bichinho tem que levar um soco na boca pra ficar de boa, né? Tá chato pra caralho já. Até do nada chega ele, o Sigma bombado, nojo protagonista. Chega ele metendo um tapão na mão do cara ali, velho. E o maluco já fica putinho, dizendo pro piazinho: o que tu tá fazendo? Tá ficando doido? Quer levar um soco na boca também, um T? Mas quem olha de cima é o piado nosso protagonista, dizendo pra ele: o que tu acha que tu tá fazendo, meu compadre? Ela não te falou pra te soltar ela? Olha essa área, velho. Os dois combinam certinho, ó, dá até pra casar já. E volta a ressaltar: piazinho do protagonista dizendo que ela tá com eles. Tem algo a dizer? Eu sou amigo dela. E aí, tu vai falar alguma coisa na minha cara? Aí que o piazinho figurante fala que quem ele pensa que é, né? Pra intrometer no assunto dos outros. Mas não te falei antes? Eu sou amigo dela. Tá surdo? Quer que eu limpo o teu ouvido com o meu dedo? Tá, já que tu é amigo dela, prova pra mim que tu é amigo dela. Por que eu tenho que te provar que eu sou amigo dela, meu compadre? Enquanto ela só pensava lá, cara: que caralho que tá acontecendo, piada do céu, bicho? Tu tá tentando começar alguma bosta? Quer cair na porrada, meu compadre? Já levanta da cadeira lá, o piazinho achando que tava no papo. Só que quando ele levanta, dá uma reparada na altura dele, né? Olha a altura do Sigma protagonista pra altura do maluco. Até mesmo a Rayon é 300 vezes mais alta que esse cara aqui. Aí que ele dá uma trancada, né? Até o gordinho lá atrás segura um pouco o boga. Ih, cara, eu achei que ele era um pouco menor. Só faltou dizer pra ele que era brincadeira, né? 1,85 e 1,70 ela tem. Mas o gordão lá atrás acha que barriga é tamanho e sai falando pra ele vazar da frente, que ele vai meter o louco nesse maluco aí. Sai daí, vou resolver esse problema. Mas logo sim, que o protagonista puxa o telefone na frente dizendo que, ó, que no telefone tem uma prova. A prova de que eu vou postar na internet o que você estava fazendo. O que vocês acham que vai acontecer se eu postar isso aqui na net, acabar com a tua carreira profissional e ainda por cima jogar na polícia?
tu vai ser processado, meu compadre. Aí que os caras começam a trancar o boga mais ainda. Piazinho do céu, não compensa. Já tô te falando, larga essa mina aí, que tem outras mulheres por aí, e essa daí não compensa. Vendo que não compensava, o piazinho do protagonista pega e puxa pro outro canto, né? Dizendo ela que nem ela tá entendendo nada, mais travada que tudo. Desde quando ele acabou filmando ela que ela não viu. E eles iriam vazando. E os malucos lá atrás falando, né? Os piazinhos dizendo que ele tá com sorte por não descer na porrada com eles, senão ele ia apanhar pra caralho. Grande sorte. E é exatamente isso que o protagonista pensa também, né? Ele não é o tipo de pessoa que fica tomando confusão à toa. Ele é um cara bem simplista. Ele tava morto se aqueles caras pensassem que ia na porrada com ele. Ele é grande, mas não é 2, nem 3. Lá tem 3. Ainda mais um gordinho, né? Que se ele gordinho dá um soco meio fofo, guri. Que pegar na tua cara, tu vai amassar 5 centímetros pra dentro. Mas daí ela vai e chama a atenção dele, dizendo a Rayon, se por acaso... Eita, será que ela vai me agradecer por eu ter salvado ela? Será que você pode soltar meu braço? Tá doendo aqui. Você tá pegando meio forte nele, né? Não tá vendo, não? Então daí ele vai e sorta o braço falando que não, foi mal. Peguei a tua, não, é só porque, assim, eu esqueci que eu tava segurando teu braço. No meio daquilo, ela faz o famoso bregada pela situação. O real problema desse agradecimento dela é que ela é o tipo de pessoa que não consegue se expressar normalmente. Então ela fala muito obrigado por me ajudar com essa cara de bunda que ela tá aqui, né? Porra, puta que pariu, hein? Se fosse assim, então eu nem ajudava, porra. Eu deixava tu lá se fodendo, então. E ele mesmo fala, então desculpa, cara, se eu tava te incomodando lá, da próxima vez eu te deixava sozinho lá, não precisava nem ter ido lá. Na real, ela pensa que, pô, eu falei de um jeito mó capuloso, velho. Deveria ter falado do jeito sincero pra ele, né? É que a dificuldade que ela tem pra se expressar normalmente. E de novo ela volta a pensar, por que eu tô preocupada com tudo isso? Consegui escapar daquela situação graças a esse cara. Só devia escapar de, literalmente, agradecer ele de forma melhor. Mas daí ele fala que vai levar ela pro teu grupo. Aí ela, quê? Grupo o quê? Sim, eu vou te levar pro seu grupo lá. Vou levar tu pra tua sala lá. Só fala qual sala que tu é. Até porque, querendo ou não, aqui dentro é um pouco perigoso. Tem uns malucos aí que vê mina bonita, tá tudo querendo meter em cima delas, né? Cabuloso. E quando ela fala o quarto que ela tem que ir, ela fala quarto 8. Aí que ele, ué, quarto 8? Ô, Piazinha, tu tá no mesmo quarto que eu, fia. Daí então as garrafas jogaram na mesa. Do outro canto tava só o de camisa verde e a mina do telefone no cabelo enrolado. Eu esqueci o nome dos dois já, é Alzheimer essa porra. Dom Ryun ficava pensando que o pessoal provavelmente deve ter abandonado eles, né? Porra, chamaram até aqui pros caras pegar e sair vazando. Rarinho vai dizendo que provavelmente não é a primeira vez que isso aconteceu. Não sei se tu percebeu da outra vez que fizeram a mesma coisa. Chegaram aqui pra comer e vazaram, deixando nós pagar tudo nessa porra. Mas ele não suporta. Dizendo do Ryun levantando que não é tarde mais. A gente vai embora agora e deixar as contas tudo aqui. Ah é? Você vai embora e quem é que vai pagar as contas? Bicho burro do caralho. É verdade, né? Bom, ele sabe que tá assim, eles podem tentar. Ah, tem uma bolsa jogada no chão e se a gente usar pra poder pagar as contas com aquela bolsa? É boa ideia não. Inclusive, diz o Dom Ryun que ele não vai se aguentar, cara. Da outra vez ele não conseguiu encontrar os caras que jantaram e fugiram deles da última vez. Ele não recuperou o dinheiro que tava faltando na tua carteira. E esse mês também o bolso tá fechado, cara. Não tem nem um centavo no bolso. Aí, diz a Rarin que eles nem sabem pra onde é que os caras foi. Calma, dá uma segurada, pô. Às vezes ele pode acabar voltando. Respira, ó. Respirar interior. Até no meio daquilo do nada apareceu alguém dentro da sala, né? Aí ele já fica um pouco mais feliz. Pô, voltou os caras que tem que pagar as contas? Mas não, na realidade era só o Sigma do protagonista e mães da nossa Rayon. Perguntando se por acaso eles vão pra algum lugar, né? Já tô indo embora já? E ela já manda aquele oi dela, todo, né? Que não tem como, bicho. Parece que tem uma pantera olhando pra ti, velho. Tu olha assim, fica até com medo já. Esse aqui é o tipo do virgão. Logo de cara, então, já vai se apresentando, dizendo do Orion, quem que é essa linda moça que tu trouxe até aqui? É muito bonita, inclusive. Ela já vai se apresentando, falando que, ó, eu tava no grupo. Eu tava lá no grupo lá, Paiazinho, pra te ter uma ideia. E hoje eu tinha esse tipo de encontro, né? Eu sou o novo membro que tava lá. Ah, então quer dizer então que tu é novo membro? Aleluia, minha compicha. Achei que tu nem ia vir pra cá pra te ter uma ideia, bicho. Achei que tu ia vazar mesmo. Então ela vai e se senta falando um perdão pelo atraso, né? Ela só demorou porque finalizou o teu trabalho agora mesmo, né? E teve alguns problemas em encontrar o local também onde é que ele estava. Uns problemas muito relativos, mas tirando só isso aí de lado. Mas relaxa, Fiona. Dizendo a Rain pra ela não se preocupar. Tu deve ter sido muito complicado no teu trampo. Vai trabalhar até tarde sim. Fica de boa, a gente entende. Dizendo também o Dorion que na verdade eles devem estar agradecidos por ela aparecer lá dentro. Tá, mas a pergunta que não quer calar. Dorion quer saber do porquê que eles chegaram junto lá dentro, né? Por acaso vocês se conhecem? Tá estranho isso daí, hein?
Ih, rapaz, o lance é que... Quem que vai explicar a situação de agora, né? Aí eles começam a contar o que aconteceu no corredor mais cedo. E depois de ter falado, caralho, a rainha fala que parece que tem muito idiota lá dentro, né? Pra fazer uma porra dessa. Um é outro, que diz que graças a Deus nada lhe aconteceu, filho. Imagina o seu piazinho levanta levar pra dentro e ninguém faz nada. Aí vira B.O. E a verdade é que ela só conseguiu sair ilesa graças a ele, o nosso Sigma bombado Shed bonitão. E já aproveitando, ele vai e puxa a atenção lá da Rayon, dizendo licença pra ela, né? Uma pergunta meio idiota, mas ele quer saber se por acaso eles já se viram antes em algum canto. Perdão? Te vi na onde, meu culpado, que eu não tô sabendo também? Ela fala que não tem certeza não, mas no TV não vejo rosto de pessoa geralmente. Nem saio de casa pra tu ter uma ideia, como é que eu te vi? Dorian fala que ele sabe que ele acabou majestosamente de salvar ela, mas não quer dizer também que tu tem que forçar que conhece a mina, né? Quer dar em cima dela, né, safadinho? Tô ligado. Rapaz, pior já pensa em segunda opção, pô. Rarinho já mete o dedo de cara, falando que ele tá certo. Não tente flertar, fi. Os milenais faziam esse flerte antigamente. Isso daí já é velho. Mas não é o que vocês estão pensando, cara. Eu realmente lembro dela. Não tô dando em cima dela, caralho. Mas até ele explicar que só viu ela antes, por acaso, e já confundiu as ideias da cabeça de todo mundo lá dentro, né? Mas aí falar pra vocês, licença se falar alguma merda, né? As outras pessoas já foram embora. Eu lembro que aqui dentro era pra ter 6 pessoas. Então eu cheguei e aqui só tem nós 4, né? Tá faltando 2 ainda. Onde é que tá o resto do pessoal que era pra estar aqui dentro? E é daí que vem a explicação. Que tinha um novo membro também, mas eles não voltaram até agora. E tinha um velho também que disse que iria ajudar ele até o banheiro, mas nada havia acontecido, né? Mas em resumo, eles só decidem que eles têm que voltar logo pra voltar literalmente a apresentação. Pra todo mundo se apresentar e entender quem é quem, né? E de braço cruzando, você que manda o braço de cima e fala com ele. Piazinho, liga pro cara, porra. Liga pro cara que o cara vai atender, o cara vem aqui. Por que você tem que esperar o cara voltar? Os caras já tá demorando demais já. Por que essa? Aí ele pensa que é verdade, né? Então logo começa a ligar pro maluquinho que é colega dele, perguntando o que esse idiota tá fazendo. Mas até agora não atendeu o telefone dele. Não viu nada. E naquela de liga pra lá, liga pra cá, todo mundo quieto, só vendo ligação chamada sendo encerrada, ele não atendeu. Aparentemente o maluco tava muito ocupado, hein, rapaziada? O número que você ligou tá indisponível, ligue de outra hora. E aparentemente diz a rarinha ali que não deveria se preocupar com você não, pô. Até porque eles vão voltar a qualquer momento. Tem coisa deles ali, pô. Relaxa. Se ele não quer atender, tá ocupado. Mas aqui, ó. Tá vendo esse capaz do cachaça aqui, ó? Já vamos de beber. Saúde pra todo mundo. Já toma um pouquinho aí e bora ficar de boa. Tá bom, então bora blindar. A própria Rayon concorda, né? Ficar lamentando pelo que os outros não haviam aparecido não vai adiantar de nada. Quando eles chegarem, eles vão se apresentam, né? Completa, dizendo o piazinho do protagonista, vamos a um blinde. E assim eles vão em blinde, dizendo saúde. Viva o virgãozinho que quer ficar rico um dia. Pra cima. E do outro canto, bom, falando no diabo, né? Famoso pegador de todo mundo aqui, já tava com a mina lastrando pro canto. Coitado da Yubin tava sendo a vítima já. No celofone dele tava só chamada perdida. 3 chamadas. E nada do piazinho atender. Não atendeu porque não quis. Deixou ser um pouco de lado, voltando pra cachaçaria. Eles estavam com um pedido de comida em cima da mesa. Comendo, bebendo. E cada vez que acabava uma cerveja ali, eles vão lá e pegavam outra, né? E a situação tava bem legalzinha. Até no meio daquilo, aproveitando a reunião pra dizer que ela precisa ir no banheiro. Onde é que é hoje? Você sabe onde é que é? Banheiro. Cara, e quando ele escuta isso aí, fi, piadinho do Prota já começa a pensar que, pô, se ela for no banheiro lá de baixo, tá ferrado, né? Porque diz os maluquinhos que tem um banheiro por ali, mas se tiver muito cheio, tu pode ir no banheiro de baixo. E lá é bem melhor, que lá fica quase ninguém. Lembrando do banheiro, foi nessa crocodilagem aí que o maluco levou Yubin pra casa, né? Dizendo que ela queria ir no banheiro e tinha um banheiro lá embaixo. E assim dizendo pra todo mundo que já a gente volta e vou levar ela até lá embaixo, que ela tá bêbada, né? E ele pensa lendo, mas ela vai ficar bem se for lá pra baixo? Deve ter só estranho lá embaixo. Imagina o maluco que pegou e arrastou o Yubin, né? E mais um monte de caralhada de gente que deve ter lá dentro desse jeito. Então ele vai se levanta e já aproveita e fala aqui, ó, Rayon, não queria ser chato pra caralho, mas se tu puder, só usa o banheiro de dentro se possível. Não sai pra fora. Tô te falando, não sai, piazinha. Mas por que eu não deveria sair? Dizendo ele por cima, completando que ela nunca vai ficar tão segura se ficar saindo lá pra fora. Ela mesmo viu os caras ali de canto, né? Pode ser perigoso ir lá fora. Então fica aqui dentro. Ela fica toda felizinha, pensando no ponto de vista dela, que ele é um cara bem legal. Bem legal mesmo de verdade. Mas ele não tá falando da boca pra fora. E realmente ele tem um pouquinho de razão. Crocodilagem que acontece lá embaixo, fi, vai ser roubado uma hora pra outra. E de novo, vem o Dong Won dizendo que, ó, tu aí, desgraçado, flertando com ela de novo, né? Por que a mina não pode usar o banheiro lá de baixo, desgraçado? Tá preocupado com ela, né? Não tem nada a ver com o que tu tá falando. Tô ajudando a mina. Pensando no próprio protagonista
protagonista ali, cara, que será que ele não tá sendo muito chato, velho? Porra, tá muito bizarro. Tá sendo muito dramático por coisa desnecessária. Ele é o tipo de pessoa que ele não tá nem ligando pros outros. Por que do nada ele tá ligando pras mulheres agora? Sendo que ele já terminou o relacionamento, ele não tá muito afim não de ficar cuidando dos outros não, né? Só que aí que vem. Ele falou, mas saiu do ouvido pra fora. A situação acaba mordando os teus movimentos. E foi o que aconteceu com ela, quando ela chegou no banheiro de cima. Bom, eles tinham avisado pra ela, né, que o banheiro é lotado pra caralho. E pra te ter uma ideia, olha o tamanho da fila, piazinho, que tava lá. Não dava nem pra entrar no banheiro. Que caralho de banheiro que é esse que tem fila pros caras dar uma cagada, velho? Cabuloso, bichinho. Ela já pensa, né, que é por esse motivo que avisaram ela pra ir lá embaixo. Mas ele também avisou pra não ir. E não vai ter jeito, ela não tem paciência pra ficar esperando pra ir no banheiro. E a bexiga também não espera. E ela só descendo as escadas e foi diretamente lá embaixo, né? E ela espera que realmente o banheiro de baixo tenha no mínimo papel higiênico, né? E tu dá uma olhada pro lado e vê a mãozinha dela. Ela tava assim, girando a chave na mão. Esse é o tipo de coisa que todo mundo faz quando fica entediado. Aí no meio daquilo, ela acaba derrubando a chave. Não quer dizer que tu faz que tu tem habilidade, né? A chave dela sai voando as escadas, caindo pra caixa do caralho, fi. Coitada da chave, bateu a cabeça de um lado, bateu a cabeça do outro. Quase que ela perdeu a chave dela, né? Saiu correndo atrás da chave. Ela botou até a mão no coração. Meu pai amado, chega, eu tinha perdido minha chave de casa, agora é morar na rua, Deus me livre. Quase se mijou. Mas por que ela tem que ficar rodando a porra da chave no dedo também, né? Porra, puta que pariu. Tem tanta coisa pra fazer, ficar rodando a chave no dedo igual um débil mental. Até no meio daquilo, ela dá uma olhada pro lado e sabe o que ela escuta, rapaziada? Bom, a Yubin tava lá embaixo, lá com a carnificina, né? E ela acabou encontrando os piazinhos lá embaixo. Mas ela preferiu não fazer barulho e fingir que não viu ninguém que tava lá embaixo. Deixa quieto, vamos deixar no off isso daí. Voltando pra mesa, bebida na mesa, comidas, coisas organizadas. Mas cadê o pessoal que era pra estar voltando? Ele mesmo fala em voz alta, caralho, bicho, cadê o maluco com a novata que até agora não voltou, cara, pra poder participar da corrente? A Rainha comenta que talvez ele esteja perturbando ela, né? Perturbando ela? Duvido muito, meu compadre. Conhecendo aquele desgraçado, deve estar flertando com a mina na hora dessa. E passa até a mão pelos costos, dizendo que o Dong Huon, o dono daquele lugar, vai matar ele se acontecer alguma coisa, né? Porra, ele vai ligar pro maluco de novo pra tentar ver se ele consegue responder, né? Ou mandar mensagem no grupo. Aí no meio daquilo do nada, volta o desgraçado cachorreiro. Junto com a Yubin, né? Comprou até um sorvetinho pra ela. Gostou do sorvete. O que deixou o Dong Huon puto. Dizendo pra ele, desgraçado, quando que tu me avisa que vai voltar e não volta na hora? E ainda pergunta se ele quer sorvete. Sorvete tu enfia no buraco do teu. Aí, ela dá uma explicada falando que a Yubin, ela tava um pouco bêbada, né? Então, assim, demorou um pouquinho porque ela precisava ficar em pé e, assim, ficava meio ruizinho pra ela também. Ela precisou tomar um sorvete, assim, por esse motivo, não sei o que lá. Enfim, chega pra lá. Eles só dizem pra trocar a ideia disso aí e decanta. Sabe quem tava olhando pra cara dela? Ela mesmo viu quem tava encarando ela, né? A Yubin deu uma olhada pra baixo assim e tinha o piazinho do Proto encarando ela. Tu fez o que lá dentro com esse desgraçado, fia d'égua? Ele não acredita que eles foram realmente só pegar sorvete. Porque quando ele fica encarando ela, ela vira a cara meio de lado. Dá pra ver a vergonha que ela tá. A bicha desgraçada não tava lá pra pegar seu sorvete. E arrumando lugar pra ela sentar, ele fala pra ela sentar do lado dele, né? Ele vai chegar um pouco pro lado aí, pode sentar do meu lado. E o Dong Huon só lá, metendo as broncas no coleguinha dele. Desgraçado que não aparece. Aí, a propósito, diz ali o fogaceiro se por acaso a outra novata tenha chegado, né? Ela chegou hoje mais cedo, por que tu quer saber? Quer saber porque ele quer saber como que ela é, né? E voltando lá pra dentro, diz a Rainha que ela chegou. Então logo ele fica encarando, né? Pra ver quem que era essa nova piazinha que tinha chegado. Quando ele vê quem que é a piazinha, o cara fortou estourar o coração de dentro pra fora, né? O bichinha bonita da peste, fi. Qualquer um se apaixonaria por ela. É doido, muito linda. Ele mesmo sendo raparigueiro, pensa que sentimento de coração batendo rápido é esse. Ele tá doidinho pra ficar com ela. E quando ela abre a boca então? Porra! Dizendo ela que finalmente eles haviam chegado. O olhar dela frio que ela tem, né? A Rainha fala que é um prazer em conhecer ela, né? Até ela fica encarada com a aura que ela tem. Linda demais. Coração do raparigueiro batendo a mais de 250 por hora. Vai morrer, desgraça de infarto aí. Aí, ele manda ela sentar do lado dele, né? Senta aqui, do meu lado aqui, dizendo o protagonista. E o raparigueiro continuava analisando a mina, velho. Dizendo ele que a Rayon, ela tem um corpo muito bonito. E ainda por cima a aparência dela é linda demais. Aí, comentando também, diz a Rayon que ela ouviu que eles estavam bêbados mais cedo, né? Por esse motivo vocês não apareceram.
raparigueiro. E aí, vocês estão de boa agora? A rarinha ali que provavelmente deve ser por causa do sorvete que eles tomaram, né? E confirma, Yubin, que sim, o sorvete, né? E obrigado por ter perguntado também. Tirando o olhar frio dela, o próprio raparigueiro fala que ela tem uma aparência doce também. E é bem legal, querendo ou não, o olhar frio que ela tem. A raparigueira tava encarando ela tanto que ela teve que puxar assunto com o maluco, de tanto que ele tava encarando a cara dela. Então ela fala, e aí? Bom dia, boa tarde, como é que tu tá? Esse é um amor verdadeiro, é o que ele pensava. Raparigueiro? Nem que a pau, aqui eu vou casar, ter 2 filhos com ela, agora eu fico quieto, para de raparigagem, não quero mais não raparigagem não, pô, larga de munhada do caralho. Então ele volta normal falando que, se você sorrir assim pra mim, o meu coração não vai aguentar. Que? Piá, eu nem sequer tô sorrindo pra ti? Quando é que tu disse que eu tava sorrindo pra ti? Não tem nem sentido, cara. Mas tá bom, cortando esse clima um pouco pesado assim, o próprio protagonista ficava pensando que o cara é um desgraçado bastardo filho da égua, né? Piazinho tentando tu tá em cima dela de qualquer jeito, né? Cara desgraçado, bicho. Mudou até o jeito de conversar dele, perguntando do porquê ela chegou tão tarde assim, meu bem. Por que ele tá fazendo esse tipo de coisa do nada? Puxa a tua mão ainda por cima pra tentar apertar a mão dela, dizendo ao raparigueiro que ele realmente estava ansioso pra conhecer ela. Disseram que ela é uma pessoa muito boa e os caralho todo, né? Então pergunta se eles podem apertar a mão e diz um bem-vindo ao teu grupo. Aí ela fala que não tem problema, né? Um aperto de mão padrão, ela não vai recusar de apertar a mão do cara. Não tem nada demais em apertar a mão dele, né? Só que o protagonista Piazinho não queria deixar nem fodendo o maluco apertar a mão dela. Mas nem tocar nela, pra te ter uma ideia. Rapidamente ele encheu o copo dele de cachaça, pegou o copo dele que tava cheio e tacou a cachaça literalmente na mão do maluco, evitando que ele pegasse na mão dela, né? Tocar a mão é a cabeça da minha bilula, filho da égua, desgraçado. Cara, ele mesmo pergunta, por que tu tá fazendo, velho? Tá gelado, por que tu jogou a bebida na minha mão? Foi mal, mano. É que assim, escorregou na minha mão. Caralho, escorregou essa trajetória inteira pra cair na minha mão? Tá confuso isso aí, fi. Aí eu fico preocupado e pergunto se tá de boa, né? Caiu cachaça na mão dele, mas tá de boa aí, mano? Aí o Bin, forta mijar Guaraná, quando pergunta se o cara tá bem. Ela mal ficou com o maluco e já tá apaixonada, né? Tá esquecida, filho. O cara é raparigueiro, para com isso aí. Ela vai e entrega um lenço pra ele, querendo limpar a mão dele, né? Falando que as mãos dele estão toda molhadas. Vamos dar uma limpada aqui. Ela pegou e começou a limpar a mão do maluco tintim por tintim. Só que ele não pode demonstrar que ele tá casado com ela ou que tem um relacionamento com ela. Então vai e arranca a mão dela, dizendo que não, tá de boa, tira a mão daí. Tira a mão daí. Ela fica meio que assim, né? Porque ela é muito idiota, cara. Essa mina aqui é muito burra, Piazinha. Ela já se apaixonou pelo cara na primeira vez, já. Percebendo isso, a Rarin fala desde quando eles estão ficando juntos, né? Essa reação aí não é de alguém que tá surto, não. E ela jogou lenha na fogueira, fião. A Rarin dizendo que, pô, tu percebeu que a gente tava junto? Por outro lado, o raparigueiro comenta que nós acabou de se conhecer, tá ficando doida, Piazinha. Como tu pode falar que eu tô ficando junto demais com ela? Toma no teu buraco. Mas calma, ué, diz a Rarinha ali que tu não precisa ficar nervoso. Se não tem nada a ver o que eu tô falando, não precisa ficar brabo. Mas por quê? Tu continua insistindo em coisas necessárias? Como é que eu não vou ficar nervoso? Coisa idiota que tu tá falando? Tudo isso que ele tava falando em alto e bom som pra todo mundo escutar nervoso é querendo demonstrar pra Rayon que ele não tá junto com ninguém. Pra mostrar que ele é raparigueiro sorto, né? E ele olhava pra cara dela e eu olhava pra cara dele, né? Não que ele estivesse muito preocupado se ele tava com alguém ou não, tava cagando, mandando, bem dizer a verdade. Mas ele teve que gritar pra poder mostrar pra ela que não. Eu não tô namorando com ninguém. Eu sou raparigueiro sorto, eu não fico com ninguém. Ah, tá, mas pra onde é que tu tá olhando enquanto eu falo isso? Olha pra minha cara, porque fui eu que perguntei. Porém, ela é o tipo de pessoa que não se importa. Se o cara é raparigueiro, você tá com alguém, cagou e andou, né? Então ela pensa que só quer fumar. Eu vou sair pra fora pra dar uma fumada, né? E no meio daquilo que ela pensava que sairia pra fora pra dar uma fumada, e seria meio ruim também, porque ela acabou de chegar e precisava conhecer o pessoal, não sei se o pior protagonista percebeu ou se ele só aproveitou a oportunidade que ela fuma cigarro também e chamou. E aí, tu quer sair pra fora pra dar uma fumada rapidão? Sair comigo? Ah, eu quero, vamos lá fumar. E ela já aproveita e chama mais alguém, né? Alguém aqui também fuma? Vamos lá fora, vem junto aqui pra dar uma fumada com a gente, né? Tão fazendo nada de bom. Aí o Ben comenta que assim, pode ir, ela não fuma, né? Não é o tipo de pessoa que faz tipo de coisa, mas... olha esse cara, velho. A paregueiro comenta que até fumar a mina fuma. É o tipo de pessoa que ele gosta. Doryun fuma também, juntamente com a Harin. Porém, eles comentam que vão no banheiro primeiro e depois eles vão lá sair pra dar uma fumada. Mas a gente se encontra, né? Bom, tá bom, não tem problema. Então ele vai saindo lá de dentro normalmente. E a desculpa ali do
Aparelheiro é que ele acabou de fumar também. Então na próxima vez ele sai pra fumar. Meio que puxando um papo fiado, porque ele precisava conversar, sabe com quem? Com essa desgraçada aqui do lado dele. E geral acredita, falando que vai 2 no banheiro, outros 2 vão fumar cigarro e vão ficar só esses 2 aqui dentro. A bichinha é tão idiota que quando todo mundo vacina lá de dentro, ela pensa que provavelmente o aparelheiro fez isso porque queria ficar sozinho com ela. Só que quando o geral sai, ele pega e bebe cerveja e bate o copo em cima da mesa, já botando pressão, olhando pra cara do Yubin, chamando ela pelo nome, com a cara de psicopata do jeito que ele é mesmo, né? Tem que botar a reta nela. Vai trocando um pouquinho de lado, lá fora eles foram fumar um cigarro, né? Só por enquanto, o pior do protagonista é Mães Arranhão. Eles fumam o mesmo tipo de cigarro, então aproveita pra poder compartilhar o mesmo, né? Não tem problema. Ele acende o dela ali, ele acendendo, parece um bando de cracudo fazendo essa porra aqui, na minha opinião. Mas enfim, só caga isso aí e continua a obra. Ela chega até pertinho dele pra poder acender lá, dá uma baixadinha assim. Olha, até assim é charmosa, filho, não dá. Chega mais pertinho pra ver o negócio rapidão. Mais perto de mim aqui, só pra eu ver o negócio. Chega um pouco mais perto. Ele dá aquela tragada e fuma e joga fumaça pro vento, acabando com o pulmão de meia população do mundo ali. Mas ele vai puxar o assunto com ela, né? Ficar só fumando cigarro sem conversar nada é o tipo de coisa que não é muita boa ideia, ainda mais se você conhece a pessoa. Então ele vai e fala se alguma coisa estranha aconteceu quando ela foi até o banheiro, né? Aconteceu o que lá dentro? Explica pra mim. Ah, ela fala que, assim, a fila do banheiro de dentro tava muito grande, então ela foi lá pro banheiro de fora, né? De fora? Ele falou pra ela não ir no banheiro de fora, porque ela foi até lá. E sobre o banheiro de fora também, ele começa a pensar sobre Yubin e o raparigueiro, né? Que provavelmente, só deles ir pro banheiro de fora junto, nada deve ter acontecido. Será que aconteceu alguma coisa? Ele tem a personalidade de alguém que daria em cima das mulheres, hein? Ele é o tipo de pessoa que é isso aí mesmo. Mesmo assim, tem algo de errado com aquele cara. Ele não consegue sentir boa intenção no jeito dele de falar. E pensamento sobre isso, diz a Ayeon que ela não deveria ter ido até o banheiro de fora, mesmo que a fila tivesse longa. Eita carai. Aí que ele fica preocupado e pergunta pra ela, né? Por que tu tá falando isso aí do nada? Bom, sabia que o banheiro fica no final das escadas? Pois é, esse é o banheiro de fora que todo mundo fala. Quando ela deixou a chave cair e ela foi pegar, ela acabou vendo o que não deveria ver. Ela viu algo que não deveria ter visto. Aí que ele tranca mais um boga. O que tu viu lá embaixo que tu não deveria ter visto? Viu o ser vergonhas lá embaixo vendendo coisas ilícitas? Não, por enquanto não tem nada a ver com isso. O banheiro de fora foi o que o raparigueiro e mais a Yubin saiu. Se ela falou que viu alguma coisa, quer dizer que elas viu os dois. E se ela tá contando, significa que não é algo normal. Mas aí eu vou ter que contar. A obra fi de ego pra ficar enrolando a porra dos assuntos, né? Puta que pariu, piazinho. Na hora que ela ia falar que viu, chega a porra do... Chega a rarinha ali com o nome do cara, falando ali se por acaso já terminado de fumar. Aí acabou a conversa, né? Dizendo a Ayeon que não, a gente acabou de fumar agora, eu vou puxar até mais um aqui, quer fumar com a gente? Sobre isso, ela tenta puxar o assunto, dizendo a Rarin se por acaso eles estão falando algum tipo de assunto interessante, né? Tu tava conversando até agorinha, puxa com a gente também, vamos conversar junto. Aí sim, ela fala que só tava falando sobre algo que ela viu lá no banheiro de fora. Tu viu alguma coisa no banheiro de fora? Puta que pariu, pensando no protagonista que ela vai falar isso aí pra todo mundo mesmo? Continuando falando ela, botando a pressão no ar, que tinha um tipo de barulho perto da porta do porão. Então ela olhou e acabou vendo o que não deveria ver. Aí geral, o que tu viu lá? Você viu alguma coisa cabulosa? Conta pra mim o que tu viu. E já preocupado o piazinho do prota, né? Porra, puta que pariu, ela vai contar pra todo mundo mesmo, mas nem fodendo, ele é louca, velho. É louca. Nem conhece os caras e vai caçar confusão. Mas não, ela zoa, né? Puxou um assunto totalmente bizarro, que ela viu lá dentro uma barata gigante. Aí a Rain saiu gritando ali, né? Deve ter sido bem grande pra ela ter gritado bem alto, né? Gritando muito, inclusive. Ah, ela só mentiu pra eles? Sim, ela puxou o assunto nada a ver, completando a frase que então ela ia falar que era melhor se eles evitassem de usar o banheiro de fora. Uso de cima mesmo porque lá embaixo tem barata. Olha, rapaz, você é doido, bicho. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado mesmo. Imagina se eu subo as escadas enquanto a barata. Fala a mulher que mataria a barata com apenas um soco, né? Tu parece mais másculo do que um homem, fia. Másculo? Então logo lá a Rion vai tentando testar o Dom Juan pra ver se ele é homem de verdade. E fala que perto do pé dele tem uma coisa, né? Quando fala que tem uma coisa, o cara grita que não e é fortou sortar o famoso jubilão, Zé Bravora. Grudou em cima do protagonista, perguntando que porra que aquela lá no chão me ajuda, cara. Sorte de mim, bicho desgraçado, achando que eu sou mulher? Sai daqui, bicho velho doido. E ela só gostou de brincar com eles, né? Vendo que na realidade um pode ser mais frouxo que o outro. Uma mentira que ela contou e o outro simplesmente é uma bichona. Tudo que fala o cara fica com medo, né? Aí sim, que macho homem. Aí, ele dá uma olhada pro lado do protagonista pra ver... Tu tá só rindo da situação, né? Tô com medo de ti mesmo. Não tô nem com medo do raparigueiro lá, com medo de você. Aí ele dá
dá uma suspirada assim, pensando que, ela só puxou um assunto aleatório pra não caçar confusão mesmo. Deve ser isso daí. E voltando lá dentro, o raparigueiro, vocês lembram que tava puxando assunto cabuloso com a Yubin? Ele chamou ela com uma cara feia, fi, que dava de dar medo. Ficou preocupada e ele perguntava pra ela se por acaso ela não entendeu nenhuma palavra do que ele havia dito pra ela, pra poder dizer o óbvio pra ela. Será que tu não entendeu nada? Vou ter que dizer de novo pra ti? Ela dá uma pensada assim meio pra baixo e se lembra do que ele tinha dito pra ela, pra te ter uma ideia. E sabe o que ele falou? Quando ele foi saindo de lá, juntamente com ela perguntou se por acaso eles estavam namorando, né? Mas piá, bicho velho, você é namorando? Eu sou bicho velho raparigueiro, só que ela é novinha, ela não entende o que é namorar e o que é só uma pegação, fia. É um vape, vup, acabou. E assim, tu disse que gosta de mim, provavelmente, assim, você não quer namorar comigo não, porque você falou que gostava de mim. É tão otária que ela acreditou quando ele tinha dito que gostava dela. E ela responde contra a resposta, falando que ela também gosta dele, né? Caralho, ela com certeza é ingênua. É o que passa na cabeça do raparigueiro, né? Passando aquela mão no pescoço, ele acha que pode entender, já que ela é uma mulher que nunca teve nenhum homem à tua frente, né? É só fazer o quê? Conversar com ela. E ele manda pra ela o seguinte: se por acaso elas leu as regras do grupo. Ela fala que sim, ela sabe das regras, mas o caralho, minha filha. Escuta, piazinha, eu vou te dizer um negócio. É exatamente o que tá na regra. Tu não tá permitida a trocar número com outra pessoa no primeiro encontro. Tu nunca veio aqui. Tu não pode nem trocar número comigo, muito menos namorar. Então se alguém ficar sabendo que a gente ficou junto, vai dar merda. Tu não pode contar pra ninguém. Ou seja, não pode namorar comigo, não agora. E quando ele bota a cara na frente dela, fala que a tua relação e a dela é só passageira. Não leva a sério, é só passageira, fia. Sem contar que a gente só se conheceu por algumas horas, né? Não tem como tu tá apaixonada por mim assim, por ter ficado comigo por 2 minutos. Não é assim que funciona também. Tô errado? Até porque, pra não ferir tanto o coraçãozinho dela, ele diz ainda por cima que ele não quer que eles tenham um relacionamento tão superficialmente assim. Tu entende, Yubin, que eu tô te dizendo? A bicha é tão idiota e inocente que ela pensa que provavelmente é porque o cara quer conhecer ela mais e por esse motivo ele tá dando esse papo reto aí. Porque depois eles vão se relacionar melhor. Ele até manda o Miguel, mandando um telefone ele aqui, ó. Coloca teu número aí no telefone pra depois nós conversar mais tarde, se tu quiser trocar uma ideia com nós. Só que, entretanto, tu não pode contar pra ninguém. Mantém em segredo. Até porque não podem ficar sabendo que trocaram o número com novatos. Aí ela fica até que assim, pensando, pô, ele ia fazer algo proibido comigo, vai mandar número e realmente tá apaixonado por mim. Essa aqui é mais uma idiota que tem no grupo aqui, enfim, né? Figurante burra, tem que ter pra tudo. E ela se lembra que é exatamente isso que ele tinha conversado com ela sobre a questão das regras, né? Então ele dá de dedo, né? Falando que ele quebrou as regras e pegou o teu número. E mesmo assim ela não leva a sério. Se tu continuar deixando óbvio do jeito que tá agora, nós vai tomar no buraco do... Então presta atenção, filha. Além do mais, só toma um pouco de cuidado. Não precisa ficar do jeito que tu tá agora. Essa cara de bunda que tu tá aí também, né? Mostra um pouco mais de empatia, fazendo um favor, filha. Até no meio daquilo do nada, no meio da conversa, chegaram a rapaziada de volta, né? Acabaram de fumar a cartela inteira de cigarro. Vou ter que comprar outra mais tarde, pulmão já era. E abriram a porta. Falando que voltaram, né? Já chegaram abrindo a porta de uma vez. E perguntam o que eles estavam fazendo, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Como se estavam um dando em cima do outro. Mas não tinha nada a ver com a situação. Duplo sentido, né? Na real, ele tinha pedido uma comida e ela ficou puta rarim pela questão dele estar comendo a comida toda sem ele estar lá. Mas comida que vai tomar no buraco? Eu que pedi essa porra dessa comida, rapaz? Eu paguei o bagulho ainda? Comendo minha comida, tô tomando teu. A própria Rayão disse que, pô, você pediu o bagulho pra nós comer? Gostei, hein? Você é gente boa mesmo, hein? Fala pra nós, realmente depois eu pago a próxima. Ele já mete o brabão, já aproveita e fala que eu pensei que você não teria nada comido até agora e por esse motivo eu pedi a comida. Ai, gadão guerreiro. Mas mesmo assim, a Rayão agradece, dizendo que pela preocupação que ele tem com ela da questão da comida. E ele fica todo, né? Só de dizer um obrigado pro otário. E claro que a Yubin tá vendo essa reação dele, cara. Ela tá muito com ciúme só de tudo isso que o gadão guerreiro tá fazendo ali. Então todos estavam lá, eles vão lá e brindam, né? Brindam, saúdam e aproveitam pra apresentação. E pensando nisso, logo diz o protagonista, o Piazinho, né? Que eles não sabem o nome dela. A apresentação ainda não tinha feito. Quer dizer, da parte dele tinha feito, da parte dela não. E aí, tu vai falar o que tu faz? Aham, e diz a própria Harin que ele tem razão, hein? Cadê tua apresentação, fia? Fala pra nós aí, Piazinha.
Nós quer saber tua idade, teu trabalho, do que tu trabalha. Obviamente, é claro que o Gadão Guerreiro foi o primeiro a falar que tá querendo saber, pra te ter uma ideia. Como que ela entrou no grupo, por exemplo. Aí ela fica assim, e começa a falar que, Então, tá, eu vou explicar. Ela começa a falar, rapaziada, que ela tem 28 anos de idade. Não é muito nova, não. Ela trabalha como autônoma. Entrou no grupo, já que trabalhava em casa. E acabou vendo, não tem amigo, e aí por esse motivo entrou, né? Seu nome, Rayon, 28, 1,60 m, quilo dela. Não tem artista autônoma. E isso é o tipo de serviço dela. Mas ela não falou que ela era artista. Então logo o protagonista aproveita pra perguntar pra piadinha que tipo de trabalho, que trampo que ela tá fazendo agora realmente. Então ela fala que ela desenha. Caralho, todo mundo fica, porra, eu sempre achei o pessoal que desenha legal pra caralho. Achei que eles fossem muito foda, velho. A gente tá com tanta inveja de ti, principalmente pra ela trabalhar em casa, né? O Gadão Guerreiro é outro que pensa, nossa, uma mulher que desenha, ela é muito meu tipo, tô apaixonado. Na hora, a Harin pergunta, e mais a Yobin, se ela pode mostrar algum tipo de desenho que ela faz. É aí que ela buga. Os desenhos dela não são o tipo de desenho que se dá pra mostrar pra todo mundo, né? Tá igual o canal do Virgão, nem todo menininho aí deve apresentar pra véia da família. Não faça isso em casa. Ela meio que tem vergonha de mostrar o seu trampo. Então ela vai e fala o tipo de desenho que ela faz, né? Os desenhos que ela faz são para crianças, não são para adultos. Eles não vão gostar da ideia do desenho. Quando ela pega e fala assim, em geral fica meio que quieto, ninguém fala nada. Uns 30 minutos pra te ter uma ideia de ninguém falando porra nenhuma, piazinho. Daí então, diz a primeira, né? A Harin mais o Dom Juan, que porra, é incrível pra caralho, tu faz quadrinho, não sei o que lá. Eu gostava muito quando eu era moleque, a porra toda, eu queria ver, mostra pra gente. Ela fica incrédula, falando que ela faz ilustração, coisa besta, pô. Ilustração pra uma web novel e capas também. Não é coisa muito demais, não. Quem fica incrédulo com tudo isso é o próprio protagonista. Que uma ilustradora de conteúdos, basicamente ele nunca pensou que ela iria fazer isso, realmente algo inesperado. Então, diz o Gadão Guerreiro, né, já aproveitando ele, que se ela se importaria de mostrar um pouco do teu trabalho pra ele, só um, ela fala que se sente um pouco envergonhada de mostrar esse tipo de trampo, então diz que na próxima ela mostra, ou quando ela não estiver vendo, que aí fica melhor dela interagir com eles. O Gadão Guerreiro fica todo ansioso, dizendo que tá de boa, filha, até é doido, é bicho, tá muito é bom, mais tarde tu mostra. E ele pensava na cabeça dele, caralho, filho, uma mini ilustradora pra público, e tá doido, é muito bom, e zaz. Epa, aí que a cabecinha dele começou a pensar em algo mais além. Isso significa então que se ele começar a namorar com ela, vai ser diferente as coisas, ela tem dinheiro, ela é ilustradora e não sei o que lá, o cara tem um fetiche pro ilustrador, só pode ver nessa porra. Figurante eu não quero nem saber. Nesses pensamentos merda aí, o cara ficando nas nuvens, e de canto, quem tava olhando pra cara dele, era só o protagonista, né? Mexe com minha futura esposa pra tu ver, piazinho desgraçado, já tá roteirizando na obra essa porra aqui, não toca nela, senão tu vai levar um soco na boca, filha da puta. Esse desgraçado tá pensando merda. O que tem na cabeça dele, será? Só tem minhoca, cara louco da cabeça, fi. Pensa bem, não. Vendo a animação dele, a Yubin não gosta nada disso. Porque o primeiro amor dela, que ela tanto gostou e falou que tava apaixonada, aparentemente tá mostrando interesse por outra pessoa. E nisso, ela pega e aproveita pra fazer uma intriga, né? Falando ali que tu não precisa ter experiência na área pra fazer esse tipo de trampo? Tu tem experiência pra fazer esse tipo de coisa? Assim, pra tu retratar cenas desse tipo de tema, que tu desenha, por exemplo, tu não precisaria de experiência? Epa, experiência? Então ela fala que não tem experiência alguma, filha. Tu tá falando sobre isso? Não, nunca tive muita experiência. Eu só desenho e procuro referências, por exemplo. Pega essas referências e faço a partir delas. Não tenho experiência. E o Ben continua falando que se ela se apresentar como uma mulher que desenha esse tipo de conteúdo, ela acha que homens achariam isso realmente fascinante. Além disso, ela é uma jovem, atraente, bonita pra caralho. Não tendo experiência, o pessoal fica meio assim de boca meio de lado, caso ela não tenha experiência. Caralho, ela não sabe se é um elogio ou se é uma crítica, né? Tu quer cair na porrada? Vem no soco pra tu ver se eu não te ganho. Na hora, teve que o nosso gurizão, o Sigma Bad, dizendo que isso não é demais, teve que interromper ele, velho. Até porque não é como se você estivesse falando que alguém que desenha fantasia tivesse visitado um mundo de fantasia ou algo do tipo. Por exemplo, alguém que desenha porradaria precisa cair na porrada para poder desenhar porradaria? Enquanto tu não possa saber sobre a arte considerando o conteúdo, a forma expressiva de criação, se for boa,
é boa. A ideia é que isso demande mais experiência comparado com outros gêneros. Pra ele, é uma ideia simplista. E ele fala tão bem isso, que Gerardo, o canto dele, já fica, caralho, cuzão. Tu falou bonito, hein, Piazinho? É doido, bicho? Calma, eu só tava falando isso daí porque eu tava querendo saber se ela tinha experiência na área, né? Mas esse tipo de conversa não é muito apropriada. Dizendo a própria Rayon que, pô, não precisa cair na porrada verbalmente, né? É só ideia. E a propósito, ela fala que não fez tudo isso porque ela queria caçar intriga. Ela fez apenas uma pergunta, não por caçar briga com ninguém. A Rayon pensa que toda essa atmosfera de briga agora é por culpa dela, né? Só uma pergunta do trampo que fizeram pra ela e ela respondeu e geral ficou daquele jeito. E ela fica até triste, pensando que só tava curiosa. Ela não quer que eles briguem assim. Meu Deus, ela tá chorando de verdade. Então ela foi até Yubin dizendo que tudo bem, cara. Se tem alguma coisa que tu esteja curiosa, pode perguntar pra mim. Tu não precisa ficar do jeito que tu tá fazendo agora. Fica triste. E também, ela fala lá com o protagonista, falando que, pô, tu não se importa direito com as perguntas, rapaziada. Porque se tu ficar se importando com tudo, vai dar merda. A opinião dos outros pode ser diferente pro tipo de relação de trabalho que eu trabalho. Ele vira a cara falando que só perguntou porque não entendeu a lógica. Foi por isso, mais nada. Ah, agora ela entendeu. Mas tá bom, chega de briga, né? Diz a Ralinha ali que todos somos diferentes e enfim, cada trabalho é legal e o seu também é. Então vamos beber. Cai na porrada não. Na hora, o protagonista começava a pensar do porquê que ele tinha falado tudo isso, né? Será que ele bebeu demais? Ele é o tipo de cara sigma, quieto, na tua. Geralmente ele não tem o costume de ficar interrompendo os treinos dos outros, nem entrar no meio. Mas eles falaram uma coisa que ele não gostou. Então por esse motivo ele falou merda. E pela cara dela, quando ele olha pra ela, não dá. Ah, pai, meu coração chega a bater. Ai, tá doido, bicho, é muito bonita. Aí que o cara se apaixona, né? Provavelmente será que é por causa dela que ele fez tudo isso? Não. Ele prefere acreditar no seguinte fator de, por exemplo, que é só porque ele não entendeu a lógica da outra pessoa. Tipo, por isso que ele perguntou, não porque tava preocupado com ela. Então daí a rapaziada logo começa a brindar, né? Pra trocar um pouco de assunto e puxar um pouco dessa conversa fiada. Começaram a beber, ele bebia um copo atrás do outro, a Rayon também, e o Bin também bebiam. E estavam rindo de coisas engraçadas, conversas idiotas, que inclusive não vale muito a pena ficar falando, mas tava geral se divertindo, né? Esse é o resumo da ópera. E depois de um tempo ter se passado, beberam tanto, mas tanto e comeram tanto, que geral tava dormindo. Caíram em cima da mesa e um dormiu jogado pra lá, outro dormiu jogado pra cá e ficou essa porra aí mesmo, né? Se deixar, todo mundo já acorda aqui amanhã e nem vai trabalhar amanhã. Mas o que tava acordado ainda era ele, o grandioso Sigma. Pensando que todo mundo já apagou, aí não dá graça não. Vamos beber um pouco, rapaziada. Levantei. Mas outra pessoa que ainda tava acordada e não tinha apagado, e ele já tava quase indo pro saco também, era ela, a nossa Rayon, que aguentava beber pra caralho a bichinha, fi. Colocava bebida atrás de bebida e não dormia. Então ele fala que o álcool não te afetou ainda, fia? Tu tem certeza que tu é mulher? Ué, como assim? Então quer dizer que tu me vê como homem? Calma, eu não perguntei isso, tu tá entendendo errado. O que eu quero te dizer de verdade é que você começou a beber muito, apesar de ter chegado agora. E não tá exagerando um pouco demais pro tanto que tu tá bebendo? Se considerar, tu tá bebendo mais do que quanto eu bebi até agora do que eu tinha chegado. Ah, então quer dizer que tu tá falando pra mim que só homens conseguem acompanhar você? Desculpa aí, paizão. Não entenda suas perguntas tão simplistas como tu disse anteriormente, não é mesmo? Caralho, mas tu levou a sério essa porra mesmo? Não foi dessa forma que eu quis dizer, minha filha. É só a primeira vez que eu te vejo e literalmente uma vez que eu vejo uma mulher aguentar tanto isso de bebida. Aí que ela começava a rir da cara dele, né? Porque ele acabou levando a sério. Foi só um provocamento, filha. Não foi trollagem, caralho. Porra, eu tô só zoando tua cara. Mas enfim, basicamente ela não pode aguentar mais bebida. Se ela colocar mais pra goela, ela vai ficar bêbada. Ela sabe muito bem disso. Por esse motivo ela acabou dando uma parada. E isso é bom, né? Já que ele tá se sentindo bêbado também. Então é melhor os dois ficar tranquilos, sem beber e conversar. Daí logo ele pergunta, como tava meio sóbrio ainda, se ela acha alguma coisa do teu trabalho desafiador. Desafiador? Na opinião dela, nada vem em mente, mas se tiver uma coisa, fazer esse tipo de trabalho pode resultar em uma avaliação negativa. Como, por exemplo, a rapaziada não gostar do tipo de obra que ela tá ilustrando, por exemplo, né? E tacar a culpa na artista que ficou uma merda porra da obra, tá ligado? E ocasionalmente as pessoas ficam mandando algumas referências pra ela que ela não curte muito não. Mas revisar regularmente todas essas fotos que a rapaziada manda pra ela é o mais bizarro. Mas ela tem que fazer do mesmo jeito. Caralho, ele pensa que é bizarro, fia. Tu tem certeza que não tem nada nesse trampo aí? Vai dar merda, tem hora que tem melhor denunciar. Deixa os caras mandar mensagem pra ti não. Mas o que ele quer dizer de verdade é que deve ser difícil, né? Deve ser difícil considerando essas coisas, né? Esse tipo de problema. Ela fala que sim. Mas entretanto, com uma cara feliz, tirando tudo o que eles apreciam
Isso as pessoas como a Rain, do Hyun, acham fascinante e legal e faz valer a pena. Ela gosta do trampo dela. Também considerando que isso é uma forma de arte, é o que ela quer fazer. E ele vê do fundo dos olhos dela que ela realmente é apaixonada pelo teu trampo. Ele pode dizer pela forma que ela fala sobre o serviço dela. Dá pra ver que ela gosta muito de desenhar. Ela é incrível. E sobre incrível, ela fala que ela gosta disso. Ele pergunta aqui, filhona, tu tá falando o que sobre gostar? Tu gosta de quê? Explica direito pra mim isso daí. Ah, o que eu gosto? Tu quer saber de verdade o que eu gosto, piazinho? Vou te contar. Chega mais perto do meu ouvido aqui que eu vou dizer pra ti o que eu gosto de verdade. Eu gosto do tipo de conteúdo que eu faço. Mais que algumas pessoas não gostem. E aí, a pergunta que não quer calar, tu também gosta? Se tu falar que gosta, a situação aqui acaba mudando. Eita porra. Na cabeça dele tava bem que assim, né? Eu também gosto. Quer dizer, que tipo de homem não gosta desse tipo de conteúdo, né? Pelo amor de Deus também. São desenhos, aparentemente. Então ele vai responder da boca pra fora, falando que eu gosto sim, fia. Ah, piazinha, é o que eu mais gosto. E ela fala que isso é bom. Mas por que ela tá perguntando isso? Por que a piazinha do nada tá perguntando? Ah, tá perguntando porque ela vai te escravizar na casa dela, vai tomando. Então ela vai e se aproxima cada vez mais dele, encarando a cara dele. Dizendo que então, se tu realmente gosta, olha pra minha cara. Vê se vira homem de verdade e olha pra minha cara que eu quero te perguntar um negócio rapidão pra tu ver um negócio. E aí, a pergunta que ela faz é a mais a seguinte: tu me acha bonita? Se tu me acha bonita, só fala na cara, não tem problema. Ou se tu gosta. Caralho, rapaziada, ela mandou assim na cara já? Né? Ela toca de assunto, falando que tava só brincando. Pegadinha do Gugu, rapaziada. Ela conta sobre o trampo dela, né? Na hora ele até pensou que poderia ser um tipo de atiçação pra cima dele. É que eu gosto muito dos meus desenhos, é muito legal. Quando eu desenho os bonequinhos fica muito maneiro, aí eu acho da hora, ganha dinheiro. Ah, tá. Ela sabe que esse tipo de desenho dela é mais direcionado para o público homem. E ela pensou que seria melhor o julgamento de um homem. Então ela tava pensando, se perguntasse pra ele, ele poderia dar a tua opinião, por exemplo, né? Apesar de ser vergonhoso, ela não queria mostrar o desenho, mas ele comenta que ele pode ver, mas ele não tem certeza se vai ser muito útil a tua opinião. Ele não vê muito webtoon desse tipo. Quê? Aí que ela fica incrédula. Tu nunca viu Monra desenho desse tipo na tua vida? Tu não viu o canal do Virgão ainda? Não chegou a assistir os vídeos dele? Ele fala que não, nunca nem viu. Honestamente, na opinião dele, ele achou integrante que as pessoas podem ter literalmente um pensamento sobre isso ser bom de verdade. Quê? Ela fala então que talvez ele seja... Ela não quer falar, mas então ela vai e fala: "Tá gay, mano? Ou tu que deixa?" Aí que ele cuspiu o suco de cerveja dele pra fora, né? Caramba, que tipo de pergunta doida que é essa de repentemente? Só porque eu não gosto de ver esse tipo de coisa, quer dizer então que eu sou gay, caralho? Porra, nem todo mundo gosta. É que assim, é porque tu falou que ficava, assim, não vendo esse tipo de conteúdo 2D, né? E aí eu tava me perguntando se por acaso tu gostava ou não. O que ele acha mais bizarro é o tipo de pergunta que ela tá fazendo. É tão inocente as perguntas dela que ela não percebe a porra que ela tá perguntando pra ti. Mas então ele responde, né? Falando que não, ele não assistiu nada desde o ensino médio. Nunca nem viu. O cara simplesmente é uma máquina de Sigma, velho. Não tem nem o que dizer. O cara simplesmente é foda, filho. E também ele não sabe como vai responder esse tipo de coisa, né? Mas olha a cara que ela faz. Acredito sim que tu tá falando, piazinho. Acredito muito. Nem tô duvidando que seja verdade. Sem contar que ela disse que ouviu na internet que alguns caras se vangloriam pela quantidade que eles assistem, né? Sei lá, os caras assistiram 250 de 200 milhões de vídeos do Virgão, por exemplo. Mas ele confirma que ele não vê. Ela fala que continua acreditando que ele não vê os vídeos do Virgão. Mas, trocando só um pouco de assunto, meu compadre, eu acho que faz até sentido tu falar que não vê. Porque ela joga em consideração de cara séria pra te ter uma ideia ainda. Que para um homem nos 30 anos que ele é de verdade agora, deve ser normal ele não ver esse tipo de coisa. Até porque ele é velho, né? Caralho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. As preferências individuais de uma pessoa variam de pessoa pra pessoa. Eu simplesmente não sinto necessidade de ver esse tipo de coisa, porra. É isso. Eu continuo acreditando em ti, piazinho. Sim, é verdade o que tu tá falando. A cara dela é de quem nem liga pro que ele tá falando. Não acredita nele. Tá cagando e andando pra opinião do cara. Então ele vai e suspira e tenta provar pra ela o que ele tá falando seja verdade. Se aproxima dela lentamente, chega, ela dá uma assustada, né? Porque colou perto do cangote, tu vai me beijar assim já, do nada? Não, fica cara a cara com ela, falando se por acaso ele deveria provar então. Provar que na realidade ele não vê esse tipo de coisa porque os gostos dele não é desse tipo.
Se isso não funciona bem, basta eu te provar que dessa forma tu vai saber se eu curto ou não esse tipo de conteúdo. Ih, rapaz, aí que ela deu uma trancada no boga na hora, né? Ficou toda vermelhinha. O cara chegou perto dela, falou desse jeito todo sério e não deu, né? Até eu me jegorando aqui, cadê? Caralho, vou ter que tomar um banho. Não precisa, eu tava só brincando. Assim, é só brincadeira, não precisa. Ficou todo envergonhadinha, sem jeito. Aí então ele volta ao normal e fala, pô, eu tava só zoando, né? Por que ela tá agindo desse jeito? Na realidade, ele realmente só tava zoando, não esperava que ela reagisse assim. Olha a carinha que ela tá. Que fofa, cara, muito linda. Ele mesmo pensa que ela é uma pessoa muito fofa. Aí que ele volta ao consciente dele. Ele tá pensando que uma garota é fofa. A última vez que ele tomou um pé na bunda de uma mulher, simplesmente ele decidiu não mexer com nenhuma mulher na tua vida. E é assim que ele pensava das mulheres anteriormente, mas será que ele tem que parar de pensar dessa forma? Vai que ele quer agarrar ela, namorar com ela? Olha a carinha. Ai, não dá. Ai, essa aqui eu levo o pé na bunda, tranquilo, que linda. Não dá, eu tô apaixonado, vai e mete o pé na minha bunda. Meu Deus do céu. Aquele clima de tensão ficou tão no ar que tava todo mundo dormindo, é claro, né? Ninguém viu porra nenhuma, mas tava os dois se encarando cara a cara. Aí então eles percebem a merda que tá acontecendo na situação e falam, vamos embora pra casa, né? Chega, a gente tem que ir embora pra casa, tem que colocar a roupa do varal lá que eu acabei não arrumando ontem, vambora. E acorda todo mundo pra levantar, né? Então tempo depois desse passado, geral tava levantado, jogaram uma água no corpo, tiraram a água do joelho e foram diretamente pra fora, né? Cabeça de todo mundo tava ferrada. Diz o Dom Juan que ele acha incrível quanto que ele aguenta beber e não consegue ficar me bedando. Ah, é muita força física, pô. Idade também, né? A Rain fala o mesmo lá para Rayon, que porra, como que tu aguenta não beber, cara, desse jeito aí e não ficar bêbada? Ah, comparado com ela, tu não sabe quem que é o verdadeiro monstro, né? É o desgraçado protagonista, que bebeu mais que ela e aguentou ficar em pé. O que ficou pra trás também foi o outro bestão ali, né? Gadão Guerreiro, que disse que poderia ter acordado ele pra beber junto com eles também, né? Porra, ele aguentava e queria beber mais. Bizarro. Ai, perguntando sobre a Yubin, eu acho que a mais fraca do grupo de cerveja é ela, né? Eu pergunto se por acaso ela tá bem. Tá bem? Ela tá sim. Olha lá o tanto ela vomita. Caralho, velho, mas também tu podia ter vomitado lá no canto também, né? Tu vai conseguir chegar em casa do jeito que tu tá aí, vomitando? Ah, vai sim. A própria Harin comenta se por acaso tem alguém que vai pra casa dela. Não na casa dela, no caso, na direção da casa dela. Porque olha como a guria tá fodida aqui. Não aguenta nem levantar as costas, velho. Então daí pergunta o Ganogueirão onde é que ela mora, né? Olhando pelo grupo ali, diz o protagonista que ele checou na conversa do grupo e fala que ela mora em Yongbuk. Ah, Yongbuk aparentemente é perto da casa da área lá do Gadão Guerreiro. Então tu pode pegar um táxi e levar ela junto, né? Ah, qual é, meu compadre? Tu tá falando que eu tenho que levar essa guria bêbada vomitando pra casa? Não. Não gostou muito da ideia não, né? Ó, maluco, pau no rabo desgraçado, fi. Enquanto a Rion tava lá perguntando pra Yubin se ela tava bem. E ela respondendo que tava. Tava sim, filha. Tu consegue muito ir pra casa que tu tá aqui. Cada 25 metros vai vomitar no chão. Mas ele só aceitou e foi lá o Gadão Guerreiro mandando a braba, perguntando onde é que a nossa linda Rayon morava. Por que tu quer saber onde é que eu moro? É, porque eu tenho medo de ir embora pra casa sozinho e provavelmente você deve pensar mesmo, né? Aí a gente pode ir junto também. Mentira, na realidade eu tava pensando em deixar a Yubin na casa dela e ficar na casa lá da Rayon e beber um pouco, né? Mas é claro que ela já manda o claro na cara dele, né? Falando a Rayon que ela mora pro lado oposto, na direção oposta. Então acho que tu só devia acompanhar a Yubin pra tua casa e vazar da minha frente e parar de me encher o saco, fazendo o favor. Não deu certo. Ele fala que tá bom, né? Na próxima a gente se vê, a gente bebe um pouco, né? O táxi tinha chegado, então ele foi e pegou o Yubin pelo braço e foi colocando ela dentro do táxi. A guria não tava nem aguentando se andar direito, pra te ter uma ideia. Aí geral se despediu dela, falando pra ele tomar cuidado com ela, né? Colocar ela na casa dela do jeito correto. Fica de boa, minha filha. Eu também vou tomar cuidado no caminho. Fique tranquilo. E tchau, minha linda Rayon. A gente se vê na próxima. Gadão Guerreiro não se aguenta. Aí depois eu vi ter fechado e o táxi começar a sair, é claro que o motorista precisa saber onde é que ele estava indo, né? Ele não vai seguir aleatoriamente sem saber pra onde é que eles vai. Na hora, ele fala Yokbung Pyuk, que é a casa dela. Mas quando ele olha pra ela do jeito que ela tava jogada, toda apagada, aí que ele tem outro pensamento. Olha a risada de filha da puta. E esse maluco é um pau no ar de verdade, né? É um figurante que se sumir da obra pra mim não faz nem diferença. Então ele manda ir pra outro lugar. Yongbeuk casa tal. Não vamos pra casa dela, meu compadre. Aí do outro lado, eles estavam vendo o táxi ir embora, né? Aí não estavam lá esperando pra poder se despedir legal. Já que eles foram embora, junta todo mundo e fala ali o Dong Juan que eles deveriam ir pra casa.
Tá, deu graças a Deus, Aranha, que pelo amor de Deus, eu tô morrendo, eu quero ir pra casa logo, não vejo a hora de pegar o trem e sumir daqui. E ele finaliza dizendo, Dong Juan, que eles ficaram até muito tarde. Apesar de ser o seu primeiro encontro, ele agradece por isso. E isso é verdadeira amizade, né? A Harin continua falando que foi muito divertido e diz que eles não podem sair do grupo. Pelo amor de Deus, fica lá, vamos conversar, vamos sair vez outra, né? E eles não vão mentir, diz o próprio protagonista que pra ele foi divertido, foi algo diferenciado, uma experiência dele diferente. O mesmo diz a Rayão, que ela achou muito agradável e não, ela não vai sair do grupo. Aí continuando, grita o Dong Juan já de longe, ó, a gente se vê na próxima, rapaziada. A gente vai marcar um encontro no grupo e eu espero que todo mundo apareça lá. Tome cuidado no caminho e assim é tchau, obrigado. E mudando um pouco de cena, lá no táxi, vocês se lembram que o desgraçado ali do Gadão Guerreiro não ia levar a Yubin pra casa, né? Ele foi e alugou um quarto, chegou na frente do prédio já, perguntando a Yubin se por acaso ela conseguiria levantar, só que não. Se tu der uma olhada pra ela, a mina não consegue ficar em pé, consegue sim se levantar. Mas ele comenta com ela que eles chegaram, né? Chegaram no destino dela, não era a casa dela. Ele chega lá pra alugar um quarto, ele não tinha feito reserva, ia fazer reserva na hora, perguntando se tem algum quarto. O atendente fala que sim, e disse por acaso pode lhe dar a sua identidade. Ele fala que a dele tá no bolso, né? Ele vai dar aquela pegada e logo lhe entrega. E pergunta pra Yubin se por acaso ela pode dar dela, né? Mas a bicha não tá aguentando se manter em pé. Então ele pega a bolsa dela pra poder ver onde é que tá o documento. Na hora que ele pega o documento dela, olha o que tem no documento dela. Tem o documento e mais o cartãozinho dela. Olha o que esse par no ar o desgraçado faz. Ele pega o cartão dela na mão e já pensa, boa, eu vou entregar o documento dela e também o pagamento. Só pegue a aproximação e pague. E piazinho, bicho velho safado. Já lá dentro, no meio daquilo, ela acaba acordando, né? Meio que assim, bambeada. E ele pergunta se ela já tá acordada, né? Agora tá sabendo onde é que ela tá? Aí ela pergunta aonde ela tá, porque ela não faz ideia. E ele fala, onde mais estaríamos? Estamos num quarto alugado. Você disse que deveríamos vir pra cá. E ela pergunta, quando que ela falou que era pra ir pra aquele lugar, filho? Tá doido? Uai, filhona, tu tá muito engraçada hoje, né? Tu tá toda acabada aí. A gente pegou um táxi, tu que pagou, e ainda por cima você que pagou também o quarto. Ela não se lembra de nada. Ele inventa mais uma desculpa ainda, que ela insistiu pegar o táxi junto com ele, que eles fossem pra aquele quarto, e caso ela pagasse, ela que pagou tudo. Aí que ela não acredita mais ainda. Nem fodendo que eu pagaria o hotel. Tá doido, filho? Por que eu pagaria o quarto? Ainda mais eu sendo mulher? Aí ele pergunta o que tu quer dizer com isso aí. Tu não tem uma queda por mim? Tu não falou que gostava de mim? Ela fala que tem, ela gosta dele. Mas é que assim, eles não estão namorando. E trazer alguém bêbado literalmente pra um quarto é algo completamente... Aí que ele entendeu a situação. Ela quer jogar a culpa em cima dele. Mas como ele não é um otário e é muito FDP, manda a cara de psicopata falando se por acaso ela tá zoando com ele. Tu tá ficando louca? Aí que ela vê a pressão que ele tá fazendo. Ele não tá brincando. Vamos lá, me escuta, minha filha. Tu que decidiu vir pra cá. Você sugeriu vir pra cá ao invés da tua casa. Você que sugeriu pagar. Foi tu que resolveu beber demais e ficar embebedada e pagar todo o hotel e decidir as coisas por si próprio. Eu não pedi nada. Isso que tu tá fazendo agora, provavelmente, é literalmente mandar os caras pra caixa do caralho. Já entendi. Tu é esse tipo de gente. Tu pega os caras, leva pro teu canto, joga na justiça, mandando direito por dinheiro e de afastação. Porque tu fica fingindo que foi levada a força pro outro canto, né, desgraçada? Aí que ela buga. Porque ela não acredita que ele tá falando isso. Simplesmente ela não lembra de porra nenhuma. Ela bebe tanto que não se lembra. Então tudo que ele falar, ela vai acreditar. Ela até comenta que não tem nada a ver. É a primeira vez dela que ela faz isso. Ela não se lembra, ela não se lembra. Ah, então se tu não se lembra, como eu deveria acreditar em ti? Que tu me tratou não como um criminoso agora mesmo? Eu segui tuas ordens como idiota. Agora tu me trouxe pra cá, bêbada, e quer me jogar na justiça. Não, eu não quis falar isso daí, pelo amor de Deus. Ela começa a chorar, né? A bichinha é tão burra e começa a chorar. Essa aqui é burra de força. Aí que ele começa a coringar, dizendo o grandão ali que agora vai, fi. Gadão Guerreiro fala que ela deveria pedir desculpas, mas desculpa pelo quê, fia? Ela vai e fala, desculpa porque eu tava tentando ajudar, mas parece que simplesmente eu fiz algo errado. Más intenções lhe trouxe aqui, mas acabo não lembrando.
Perdão. Então ela diz que ela deveria provar. Mas provar o quê? Provar como que eu vou provar? Uai, provar que tu errou. Se não é você que errou, diz então se você realmente tá errado e tá refletindo sobre os teus erros, prova pra mim. Mas então como que eu vou fazer esse tipo de coisa? Como que eu vou lhe provar que na realidade eu tô errada? Ué, você que deveria pensar como que tu tá errada. Mas ela fala que realmente não sabe. Se caso ele sabe como deveria provar que ela tava errada, diga pra mim. Fala a forma que eu deveria lhe provar. Porra, mas daí tu tá fazendo muito de otária. Aí que ele grita com ela. Eu vou ter que te falar como se desculpar comigo? Tu é burra é o quê, guria? É lerda demais? Puta que pariu. Mas então ele vai dar de dedo na cara dela. Falando que tu deveria pensar dessa forma. Como vai me provar a tua sinceridade? A forma que deveria ser feita. Pense nisso. B.O. gurizada, porque na hora que tu vai dar uma olhada, olha só esse desgraçado, o Gadão Ribeiro me inventou de colocar um celofone dele do lado da... Não tá fazendo isso, o cara tá gravando aí o Bim, velho, pra que uma porra dessa? O cara vender essas fotinhas mesmo? Então daí logo começa a vir uns pensamentos da nossa linda Rayon, nossa trevosa gurizão. Pensando, ela que não mencionou isso aí pra rapaziada, ela até queria falar pra todo mundo, mas entretanto a verdade de tudo, que precisa ser dita de quando a chave dela tinha caído no chão, é que ela testemunhou pessoas embaixo da escada do bar. E claramente avisaram pra ela não ir lá pra baixo. Mas mesmo assim ela resolveu andar até lá pra baixo. E quando ela os viu lá embaixo, ela literalmente viu eles se pegando. Embora ela pudesse compartilhar isso com ninguém, até porque seria bizarro, por mais que os caras estariam lá junto com eles agora, o pensamento sobre eles não ia ficar tão bom, né? Não ia ficar um clima legal. Imagina tu falar, tipo, o cara tava cagando lá no banheiro e viu o cara cagando. Aí depois o cara pega e volta e fica lá sentado contigo. Não é uma conversa muito boa. Ela tava com medo de mencionar isso daí, então ela só pegou a chave e saiu vazada, né? Mas a cabecinha dela não tem como. Por ela fazer o estilo de Monra e fazer expressões faciais, ela ficava pensando que realmente existe o tipo de pessoa que tem coragem de ficar de namorinho em meio de público, né? Ainda mais debaixo desse cara ainda por cima, né? No meio do bar, os caras é muito corajoso. E o seguinte pensamento que veio mais ainda na tua cabeça, que ela queria o mesmo. Ela pode parecer séria, sem expressão facial, tipo de mulher que tu não quer nem perto de ti, porque ela nem sequer te considera. Mas ela na realidade, ela quer mesmo um cara do lado dela. Ela quer alguém pra poder namorar do mesmo jeito que a guria tava lá embaixo. Ela queria esse ponto de referência pra ela conseguir desenhar os seus morrás também. E isso era bom pra ela. E agora dentro da sua casa é o pensamento que ela tava tendo. Desde quando ela tem esse tipo de pensamento? Nem mesmo ela sabe. Pra te ter uma ideia, um certo dia ela saiu com um cara no encontro às cegas, né? Que basicamente tu sai com um cara que tu não sabe quem que é e tu vai enxergar somente quando o vê lá. É tipo um Tinder da vida, só que no Tinder tu consegue ver a foto dos outros. E ela perguntou pra ele o que ele fazia. E ele também perguntou o mesmo. O problema foi quando ela falou que ela fazia ilustração de expressões. E o cara fala que deve ser muito boa nisso, né? Que provavelmente ela deve ter experiência na área, né? Isso é uma profissão muito inusitada. Só que quando ela falou do que era essas expressões que ela fazia, o maluco falou, mas nem fodendo que tu faz uma porra dessa, velho. Tu realmente tá falando? Rayon que é o teu nome, né? Mas esse tipo de conteúdo aí não dá B.O. não? Ela fala que não, é um trabalho honesto. Tu ganha dinheiro por cima, né? Tem uma empresa que te contrata pra fazer isso daí. Mesmo que ela trabalhe em casa de literalmente home office, não quer dizer que ela não vai ganhar bem. E daí o cara do encontro das cegas, que ela encontrou com esse cara aqui, simplesmente depois de uns dias ter se passado, ele foi e mandou uma nova mensagem pra ela, dizendo que deveria se desculpar, porque basicamente não iria dar certo, porque querendo ou não, ela faz esses conteúdos e não tá muito afim. Não que ele justificou isso daí, mas provavelmente é o pensamento dele. Quando ela viu essa mensagem, ela pensou, as pessoas sempre olham pra ela com preconceito, aparentemente, porque interpretam ela de forma mal e querem tentar proteger a sua perspectiva de vista tendenciosa. Ou seja, o ponto de vista do que a pessoa vai pensar de tu trabalhar com esse tipo de coisa, sabe? Nisso ela vai, joga o telefone em cima da mesa, pensando que porra, aí também não, né? Ela só não sabe o que faz. Realmente não sabe o que faz. Ela foi, sentou no canto lá da cama dela, pensando que ela não vai conseguir arrumar ninguém. Porque toda vez que ela conta do que ela trabalha, as pessoas nem quer dar uma chance pra conversar com ela. Não quer nem mesmo ficar do lado dela, né? Pra dizer a verdade. E isso é ruim. Ela tem que viver fingindo que isso não lhe incomoda. Mas a dura realidade é que incomoda. Ela não pode nem mesmo aceitar a ideia de que só uma noite com essa mentalidade de que as pessoas não vão pensar dela dessa forma. O problema é o serviço dela. Nem mesmo ela, pra te ter uma ideia. Claro que se ficar sabendo do jeito que ela é também, tá por fora, paizão. Você não vai querer ficar com essa guria não, que ela é louca. Eu ficaria. E o sonho que ela tá tendo mais atualmente agora é de apaixonite com um cara. Um cara que ela não sabia quem era. Até de repentemente ela falar que queria ficar com ele pro resto da vida e olhar pra trás. E quem que é esse monstrão aqui? O nosso brabíssimo protagonista.
protagonista, eu sempre que é mais bombado. O que ela não acreditou, deu uma olhada pro bichinho, até arregalou os olhos, paizão. Que? Eu tô pensando nele? Isso tudo foi só um sonho, nada aconteceu de verdade. Ela acabou de acordar agora. Acordou assustada, né? Caralho, velho, quer dizer, eu quero só um sonho? Eu tô pensando nessas coisas igual louco. Eu tenho que começar a tomar um pouco mais de sorvetinho pra ficar um pouco mais normal. Tô pensando em coisa nada a ver. Ter esse tipo de sonho, ainda mais com o nosso Sigma bombado, depois de conhecer o cara, ela tá ficando louca, velho. Porra, nem sabe quem o cara é de verdade. Primeira noite que ele se encontrar, já tá pensando desse jeito maluco. Ela só pensa que bebeu demais, provavelmente, né? Então ele vai e vira de canto na cama pensando, vou deitar um pouco pra dormir, que deve ser cedo ainda, não vou dormir até mais tarde. Aí ela vai, abre os olhos, pensando que já faz muito tempo desde tanto que ela bebeu agora. A cabeça parece que vai explodir. E tu dá uma olhada pro canto, olha quem que tava deitado lá do canto dela, no meio do colchão. Mas ela nem acreditou. A bichinha ficou, o que tu tá fazendo do meu lado? Deitado na mesma cama? Tá fazendo aqui em casa? Entrou em crise, né? Será que foi agora que aconteceu? Será que eles ficaram juntos e nem mesmo ela se lembra o que aconteceu? Bebeu tanto que ela chamou ele pra casa? E ele tava dormindo também, né? Dormindo, aparentemente. Até no meio daquilo ele começar a ver que a cama tá mexendo demais e não acordada. Abriu os olhos pro lado, aí pensei, porra, pelo menos o cara tá sabendo o que tá acontecendo, né? Foi ele que levou lá pra dentro. Foi o Prota que levou lá pra dentro. Aham, imagina. Olha a cara que ela olha pra ele, né? Apaixonadinha. Será que realmente ela tá tendo um caso com o maluco? Não, pela reação dele dá pra ver que nem mesmo ele se lembra de como que ele chegou lá dentro. Não faz ideia quando que ele foi pra lá dentro. Aí vem a sequência, ela vem, grita alto pra caralho e você acha que ele fez o quê? Gritou também, é um gritando com o outro, né? Ela levanta rapidamente falando, por que tu tá gritando, cara? Tá ficando doido, cara? Lá que ele fica gritando, cara. Ué, tu que gritou primeiro, por que eu não vou gritar? Achei que tu ia bater na minha cara. Por que gritou? Até no meio daqueles pararem, ficar um olhando pra cara do outro, deu aquela encarada de massa assim, e pensou, cara, a gente não dormiu, né? Ela já olhou pra cara dele e ficou a resposta, a gente não fez, a gente não dormiu, né? Não tá dizendo que a gente passou a noite junto, não lembro como é que isso aconteceu. Mas ele confirma, falando que não, a gente não fez nada. Basicamente eu só dormi aqui e nada aconteceu. Tá, mas então por que tu checou se tu tinha feito alguma coisa ou não? Ué, nunca se sabe, né, filha? Tem que olhar também, não tá ligado, pezinho? Não é assim que funciona também. Agora ela fala que entendeu. Ela só acredita nele e finge que nada aconteceu. O que ele buga, porque ele pergunta, só tem isso que tem pra dizer? Tu não vai falar mais nada, não? Tipo, será que realmente ele não tá mentindo pra mim? Que realmente pegou na noite passada? Mas tu quer que eu diga o quê, meu compadre? Quer que eu fale o quê, então? Quer que eu te xingue? Desgraçado, quer que eu fale isso daí? Não é isso que ele quer dizer, karma, fia. Na realidade, do ponto de vista dele é que, basicamente, ele poderia estar mentindo pra ela sobre o fato do que aconteceu realmente, e tu tá achando que realmente não aconteceu nada, mas na realidade tu tá perdendo, porque eu literalmente devo ter te pegado ontem. Ela fala que ele tem razão, realmente pode ser mentira, até porque vindo da boca de um homem, realmente ele pode estar mentindo sobre a situação. O cara não iria se segurar. E ele pensa sobre isso também, e ele tá se incriminando à toa, porque realmente não aconteceu nada, por inquiparível que tá aparecendo aqui nessa porra, né? Eu tô achando até incrível uma porra dessa. Na hora ele vê a reação dela e comenta que esse provavelmente deve ser um dia comum quando ela bebe, né? Provavelmente, né? Porque parece não surpresa com a situação de agora. Tu tá karma demais, paretendo. Tu não tá nem ligando pro que tá acontecendo agora. Só que não, ela já vira pra cara e fala, tá ficando louco. Por que tu tá falando? Essa é a primeira vez que isso acontece comigo? Que porra que é essa que tu tá falando, velho? Fica putona, dizendo pra ele que já é vergonhoso demais. Literalmente o que tá acontecendo. E ainda por cima tu quer que... pelo amor de Deus também, né, caralho? Tu quer que eu fale o quê? Nossa, eu vou lembrar do que aconteceu de ontem, que eu bebi, que eu dormi e vim contigo aqui pra dentro. Nem sei como que eu vim parar aqui dentro, cara. Na hora ele fala que é o mínimo que ela deveria fazer, né? Isso que deixa ela mais puta ainda. Tu não tá falando dessa porra pra mim, cara. Repita o que tu tá falando. Já dá de dedo na cara e falando que, você disse que, eu acho que essa é a sua primeira noite fazendo isso aqui. Tu acha mesmo que é bom trazer uma mulher pra dentro de um lugar desse? E ainda por cima, olha a porra que tu fala na minha cara, cara. Tá bêbada, nem lembra o que tava acontecendo ontem. Tá bom, filha, não precisa ficar brava comigo, né? Não é como se eu lembrasse também do que aconteceu ontem. Vou tentar lembrar aqui e depois te conto o que aconteceu. Não lembro também, caralho. Agora vem com esse papinho que não lembra o que aconteceu ontem. Dizendo ela que uma besta precisa pensar sobre isso pra conseguir entender a situação de agora. Qualquer um entenderia só de olhar, cara. Provavelmente tu me trouxe pra cá e meteu pra gaiola, desgraçado. Não, ele fala que não fez isso. Por quê, cara? Por que tu não se lembra de porra nenhuma, cara, do que aconteceu? Foi tu que me trouxe aqui pra dentro ontem à noite, velho. E quando ele fala isso, ela entra em crise. Peraí, eu que trouxe aqui dentro ontem à noite? Quando que isso aconteceu? Que nem mesmo eu lembro. Tu trouxe aqui dentro realmente? Aí acabou, né? Aí
aí vem a lembrança do que realmente aconteceu ontem à noite. Diz o Dong Juan que todo mundo deveria ir pra casa, né? Padrão. Então logo eles se despediram, falando pra um tomar cuidado com o outro pra voltar pra tua casa, né? Pra não ser preso no meio do caminho, ou então, sei lá, ser roubado também, né? Não é um Brasil da vida. E a rainha vai cumprimentando todo mundo, falando que eles vão em direção a Apostas. E aí? Onde é que vai também lá o nosso protagonista? Vai pra onde? Eles não iriam chamar táxi porque a casa deles era perto, né? Então comenta o protagonista que eu vou andando pra minha casa, não tem problema. E a mesma diz lá a Rayon, dizendo que a casa dela também é perto. E por inquibarível que tá parecendo, era no mesmo caminho também, né? Então a Rarin vai dizendo ali que vai embora, juntamente com o Dong Ruon, que vão pegar um táxi, porque eles moram um pouco mais longe. Tem que pegar o táxi pra chegar em casa, não dá pra ir a pé daqui, tá muito longe, né? E daí ficou só os dois lá, com o protagonista olhando pra cara dela e ela lá quietinha, né? Sem dizer nada. Eita. E ela pergunta se por acaso eles deveriam ir embora agora, né? Ele fala que sim, já que eles vão pro mesmo canto, vamos junto, né? E no meio do caminho, eles ficaram conversando, perguntando ela se ele não achou tudo que divertido. E ele fala que sim, não tava planejando muito ir lá desde o começo, mas foi interessante ir, né? Mas tipo, ele pensou, poderia ser bom de qualquer forma, né? Sério, ela acha realmente isso engraçado da parte dele, de não querer ir, mesmo assim ter comparecido lá dentro. Ah, mas é divertido, pô. Na opinião dele, é divertido conhecer alguém que ele pode conversar depois de muito tempo que ele não faz isso. E ela fala também que ela adoraria se pudesse conversar enquanto eles tomam algumas bebidas. Que pena. Mas, tu tá falando pra mim que tu pode aguentar beber mais do que tu já bebeu no estado atual que tu tá agora? Ela pergunta pra ele na realidade, né? Se por acaso ele não consegue, ela consegue, tu consegue? Aí não, pô. Bom, comenta ele por si que ele estava completamente, assim, não muito bem, né? Mas talvez ele consiga beber mais alguma coisa. Ela olha com a carinha pra ele falando, sério, se tu não quer beber então uma segunda rodada comigo, pode voltar pra tua casa então, mas se quiser, vamos tomar uma rodada de bebida junto, a gente, né? Pera aí, tá dizendo então que nós deveríamos tomar uma cachaça agora? Só nós dois juntos assim, tomando cerveja? Só nós dois mesmo? Não tem problema não? Aí ele levanta as mãozinhas pro alto dizendo a Rayon que não, se tu tiver de boa, né? Se tu tiver assim, cheio demais, se tiver muito encaixaçado, é melhor deixar pra próxima, não tem problema. Se tu não quiser fazer nada, vai pra tua casa e vai dormir também. Porém, ele fala que tudo bem pra ele, mas ele tá perguntando dela. E ela fala que sim, completamente bem pra ela também. Que porra que é essa? Os caras vão beber até de madrugada. Nisso ela aproveita também pra comentar que faz tempo que ela não tem essas conversas relaxantes, né? Com frequência, seja com mulher ou com homem, ela não conversa assim faz muito tempo já pra te ter uma ideia. Mas muito tempo mesmo, faz tempo que ela não tem esse tipo de conversa. E, além do mais, ela fala que não vê ele como homem. Cara, a pior coisa que tu pode fazer na tua vida, ainda mais tu sendo mulher, é falar pra um homem que tu não vê ele como homem, velho. Pior coisa que tu faz. O cara vai dar um jeito de tu ver ele desse jeito, velho. Completamente tava bem pra ela. E o que ele bugou na hora, porque tipo, tu tá falando que não me vê como homem, que porra que é essa, cara? Isso aí doeu até em mim, esse caralho agora. E na hora ele começou a pensar que ela disse que não vê como homem, né? Que tipo de sentimento é esse que ele tá sentindo agora? Quer dizer, tipo, ele também não vê ela como atraente desde o começo que ele encontrou ela. Agora que ele tá vendo ela realmente como se fosse atraente, mas houve várias ocasiões onde indivíduos mais jovens trataram ele com interesse nele. Mas ela dizer que não vê como homem é bizarramente estranho pra ele. Mas ela não ligou muito, nem mesmo ela não considerou ele, falando que enquanto via no telefone que ela tá decidindo o lugar é porque beber, né? Porque tipo, não tem lugar de 24 horas que eles possam beber agora, é difícil achar lugar aberto. E tava tarde já. Bom, dizendo ele que eles vão fazer isso na próxima vez, porque não vai encontrar nada. Ele só tem uma opção agora, que é beber literalmente em uma reserva em um quarto e beber lá. E ele não queria fazer isso, mas sabe o que ela disse? Vamos fazer isso então. Quê? O que tu tá falando? Tu vai fazer o quê? Aquela travada mental de alguns segundos ali dele olhando pra cara dela, olhando pra cara dele. Tu tá falando mesmo que tu quer beber num quarto reservado? Porque é completamente bizarro, ainda mais se for apenas amigos. Não dá pra beber num quarto reservado como esse. Mas ela falou o quê? Que sim, ela quer ir lá beber. Tu não quer ir junto comigo lá beber também? Vamos junto beber num hotel, um quarto reservado com a gente? Com essa carinha linda que ela tá agora, eu duvido que tu recusaria. Eu mesmo não recusaria, mesmo que eu não gostasse da mina. Eu não tem como recusar, velho. Olha que bonitinha demais. É muito gado. Daí então ele pergunta, agora, tu realmente quer ir beber agora? Literalmente agora? Tarde pra caralho da noite? E ainda mais por cima que ele mais buga um hotel, guria. Ele pensa, que diabos ela tá falando agora? Será que a bebida tá fazendo efeito na cabeça dela já que não tá nem pensando no que ela tá dizendo? Só que ela pergunta, tu não quer? Tu não quer realmente ir pra lá? Ah, não, só pode ser o efeito do álcool, cara. Provavelmente, mas ela parece ser muito normal literalmente agora pra ser o efeito do álcool. E ainda por cima ela fala que não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Até porque ela fala que não vai acontecer nada estranho. E nem mesmo ela
ela vai fazer nada estranho com ele. Só que, caralho, ele que grita com ela. Como que tu fala isso? Tu que deveria dizer pra tu que eu não vou fazer nada estranho, cara. Então quer dizer que tu tá sugerindo que nós deveríamos ir pra um hotel, depois da gente se conhecer, nem sei direito que idade tu tem, pra dizer a verdade, e se acontecer alguma coisa lá dentro? Tu vai ser responsável por alguma coisa lá dentro que acontecer? Vai ter responsabilidade de algo lá dentro? Aí, Galavarte pergunta, a verdade, eu não acho que vai acontecer alguma coisa. E bem dizer a verdade, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, que tipo de pessoa que tu é de verdade? Eita, caralho, aí que ele buga. Já colocou contra a Cariola, assim, né? Até parece que o cara ia negar ela. E eu mesmo não negaria, já falei, bonita demais, não dá pra negar um negócio aqui. Mas ele vai e puxa o Singara aí do jeito, o Sigma do jeito que ele é. Falar que confiar em alguém tão facilmente assim pode dar problemas. Do jeito que ela tá fazendo, ela tem que ter medo. E se pergunta também como que ela não tem medo. Ainda mais que não conhece o cara dele. Mas ao invés dela escutar o que ele tava falando, ela vê o Singaro que ele tava fumando e vê que é a mesma marca que ela fuma, né? E comenta que é igual dela. Nem tava escutando o que o cara tava falando, nem prestou atenção, mas é verdade. Bom, mas falando sobre isso, ela fala que, como ela disse antes, eu não te vejo como homem de verdade. Então não tem muito problema. Ela aproveita e pega um cigarro também pra dar uma fumada, né? Acabar com o pulmão já. Ou isso poderia ser, ela troca um pouco de assunto e aproveita pra olhar pra cara dele no fundo dos teus olhos e falar o seguinte: que tu me vê como uma mulher, então por esse motivo que tu tá desconfortável de ir comigo lá pra dentro, né? Provavelmente deve ser isso daí. Aí que ele trava mais ainda. Porque na hora ele começa a pensar, te ver como mulher? Não, filha. A primeira vez que na sua vida, que ele viu e sentiu atraído por uma mulher, que ele viu como ela estava, foi muito bizarro. Foi um dia quando ele se apaixonou por uma garota, que até mesmo o teu colega lhe perguntou se ele tava com ela ainda. Ela dizia que sentiu a mesma coisa por ele quando encontrou, mas ele se sentia abismado, porque ele pegou no fraga o exato momento em que ela estava o traindo com outro cara. Ele tomou gaia, rapaziada, tô até triste por ele, velho. E isso deixou ele tão puto, mas tão puto, que a primeira impressão que tu tem de alguém, ele já pensou na hora, que acabou de conhecer, é o desejo, não é amor, não existe essa de amor. Então, não compare uma fera imunda como um desejo desse que tu tá dizendo. É o que ele pensava na época, né? Isso foi o que ele aprendeu desde jovem, no seu primeiro namoro e casamento que ele teve. O cara tomou gaia, ela era boa e gentil com ele. Até ele pensar nisso e entrar em crise de lembrança, e ela ter que chamar a atenção dele, né? Dizendo, que tudo bem pra ti? Com aquela carinha fofinha dela, com o cigarro na boca já, inclusive. Por que a porra do cabelo dela mudou pra cor azul do nada? Caralho, velho, muda de verde pra azul pra laranja? Mas enfim, ele sigmamente com um cigarro na tua boca, começa a dar uma tragada e puxa o cigarro do nada. O cara vai e me puxa o cigarro da boca dela, do jeito mais sigma possível, falando que ele sente o mesmo. Não vê ela como mulher. Ele não a vê. Não importa o quanto ele pense sobre isso, nada vai mudar. Aí, quando ele puxou o cigarro da boca dela, ele acendeu o cigarro dela, só que não com isqueiro. O cara foi tão sigma que me acendeu a porcaria do cigarro dela com o cigarro dele que já tava aceso. É outro nível de patamar, gurizão. Aqui eu já tava apaixonado, me chegou não. E colocou de volta na boca dela ainda, pra te ter uma ideia. Mas enfim, diz que eles deveriam beber, né? Aproveitar e beber agora. E exatamente no local que ela falou, vamos pra um quarto alugado, beber lá, já que tu quer tanto fazer esse tipo de coisa, vamos lá dentro, né? E ela nem mesmo acreditou. A reação dela ficou travada. O cerebelo dela tentou raciocinar. O cara pegou o cigarro da minha boca, acendeu com o cigarro dele e colocou de volta na minha... Cara gentil. Mas mesmo assim ela fica feliz e diz que eles deveriam aproveitar e ir lá pra poder beber. Então eles foram até o mercado, compraram umas garrafas de cerveja, que a intenção é beber e não ver Netflix, né, caralho? E subiram as escadas do elevador, fizeram um pagamento e ele tava com o coração a 1000 por hora. Tum, 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 tum. Que agora não tinha mais volta, né? Não dá pra voltar, já que ele aceitou. Aí ela dentro do elevador tava... Ué, como é que ela tava desse jeito? Toda otimista? Ela tava toda vizinha, dizendo ela que achou um lugar extremamente bom pra beber. E viram olhando pra ele, né? Que aí, vamos beber? Senta aí, vamos aproveitar pra beber? Ela genuinamente tá animada, cara. Com tudo isso, é incrível como o pensamento dela... Que porra de tipo de mulher que ela é. Ele acha incrível o jeito que ela é. Mas ele entra na vibe e fala, vamos beber então, né? Ela realmente era assim desde o começo. Ela nem tinha essa personalidade. E ela vê a cama que tava no canto e vai e se joga em cima da cama, já deitando, né? Falando que a cama realmente é confortável. Ainda mais lá ainda. E o modo Sigma acabou. Quando ele viu ela jogada em cima da cama. Aí não deu. O coração chegou a bater, filho. Olha como é que a bichinha tava toda bonitinha em cima da cama. Ah, entendeu? Tá batendo o coração, mas fala que é infarto. Fala que é infarto. O que ela não entendeu é do porquê que ele ficou lá olhando pra cara dela, né? Ela ficou até sem gracinha, mas como é que ela tá bonitinha aqui? Não dá, velho. Agora eu vou virar leão também. Ele vira o zóio e fala, tu não tinha dito que a gente ia beber? Então, como tu levantar da cama aí pra gente sentar no canto ali e dar uma bebida? É bebida, não é? Então, vamos beber então. Aí então ela vai, se levanta e fala que certo. Vamos tomar uma cachaça então, né? A cama só parecia confortável, eu tava deitando pra testar a cama, ver se realmente ela tava boa o suficiente, né? Então eles foram colocar uns
biscoitinho que eles compraram também, que vou te contar que esse biscoito que deve estar mais duro do que meu pão que eu deixei 5 dias aqui em casa e falo que tá bom pra comer ainda. E brindaram o primeiro copo de cerveja. Tomaram também. E aparentemente eles estavam super normais e aguentavam beber mais do que eles já tinham bebido. Ela comenta que a bebida tá boa, né? Essa aqui exclusiva tá até geladinha, tá ó, arrepiando a arrepia. Ela puxa um papo torto, dizendo ela que lá dentro é bom poder beber, né? É bom mesmo, mas a verdade, é ruim, carai. Ele só pensou, não falou, mas ela tava tão animada que não dava nem pra dizer, porque ela diz de olhos reluzentes que ela sempre quis tentar isso. Tentar o quê? Que isso, tipo, é a tua primeira vez bebendo em um hotel como esse daqui? Sim, dizendo ela que ouviu falar que amigos fazem isso hoje em dia direto. Esses amigos que tu tá vendo aí não é amigo de verdade, não. Na hora ele começa a pensar que ela pareceu tão natural que ele pensou que ela já tinha feito isso várias vezes, mas na realidade ela nunca foi pra um lugar desse, nunca bebeu num quarto daquele, nem sabia que existia, bem dizer a verdade. E ele pensa no fim de tudo que ele fica feliz por ela dizer que nunca fez isso antes, mas espera, ele volta a pegar o copo de novo, coloca mais uma na goela ali e pensa, por qual motivo ele tá tão feliz de verdade? Feliz por ela dizer que nunca fez isso com ninguém? Quer dizer então que ele tá atraído por ela? Inclusive ela puxa um assunto dizendo ela que ele tem algo como outro eu quando tá bebendo, tipo, literalmente uma segunda personalidade quando tá bêbado. Ele não sabe, né? Ele não se lembra de nunca ter ficado bêbado o suficiente pra sair desse tipo de personalidade que ele é agora, e ela comenta que ela vai lhe mostrar esse outro eu agora, essa noite. Que? Tu tá tirando, né? Tá achando mesmo que eu vou ficar bêbado primeiro que ti? Ele comenta que ela vai dormir antes que isso aconteça. Quer apostar então? Dedinho, mindinho? Vamos ver então, né? Aí começou a brincadeira de quem bebia primeiro e ganha, né? Ele tomou a primeira, ela já tava tomando a outra, mas olha a cara dela. Olha quem vai perder. Obviamente era ela que iria perder, né, meu compadre? Depois de muito tempo não se passado, beberam tanta garrafa de cerveja ali que a garrafa jogada pro lado, o biscoito ainda tava em cima do papel, não comeram tudo. E ele pensava que beber nesse lugar parece que tá deixando ele bêbado cada vez mais rápido. Ou seja, pelo qual do motivo de já ter bebido muito lá e não tá aguentando beber mais. Então deve ser isso, né? A cachaça tá afetando a mente dele já. Era pro outro lado, filhão, bichinho já tava quase caindo no sono também, né? Tava igualzinho ele. Os dois tava igual. Ele olha e vê que ela tá bêbada, né? Não tem como nem esconder, não aguenta colocar mais uma na goela. Mesmo que ela fala que aguenta alguma coisa. Aí ele aproveita e dá de dedo nos ombros dela, né? Falando aqui, ô, Rayon, dá uma acordada que eu tô vendo, tu tá meio dormindo aí. Que tu quer? Eu consigo tomar mais umas 5 ainda, tu não consegue? Não, ó, como é que eu tô bem ainda? Ó, tô só cambaleando pro lado, mas tô bem ainda. Tu tá bem mesmo. Dizendo ele que ela bebeu muito, tu deveria ir pra tua casa, descansar, cara. E ela comenta dele, e tu vai fazer o quê? Ele fala que se ela quiser, ela pode dormir no quarto lá, né? Dizendo ele que ele vai só limpar tudo lá dentro e vai sair pra ir embora, né? Não vai ficar lá não, vai sair pra ir embora. Mas o que exclusivamente ela pergunta, tu vai sair pra onde, cara? Tu vai embora pra tua casa? Casa, né? Vamos pra casa. Porque claramente não dá pra ele dormir lá dentro, não seria certo ele ficar lá. Mesmo ela falando que amigos fazem isso, né? Que duvido muito que esses caras ainda são amigos. Tá. No fim ela fala que ela entendeu, né? Mas tu entendeu o quê? Então, ele comenta que ele só vai limpar tudo aquilo, tirar o cheiro de álcool do local lá, pros caras não reclamar muito que deixou a bebida lá dentro, e vai levar embora, né? Aí na hora do nada que ele dizendo que ia embora, ela vai e avança pra cima dele, só vê a sombra dela levantando. Que porra é essa? Jogou ele contra o chão, a garrafa que ele tava segurando na mão, caiu pro lado direito, quase que quebrou a garrafa, e ela se desculpava com ele, mas o bichinho já tava como? Que porra que ela tá fazendo? Já vai avançar pra cima de mim? E ele achando que ele era o lobo, né? Na real era ela. Quando ela disse que ela não podia aguentar mais, bota no coração que chegou a bater. É agora, rapaziada. Ele volta a perguntar, assim, deixa eu te perguntar um negocinho que tu falou agora. Tu não pode aguentar o quê? Fala pra mim rapidão assim, pra mim entender. Ela comenta que ela não pode aguentar, porque ela tem dessegurado desde cedo. Caralho, o maluco chega a engolir a saliva no seco, né? Não pode ser, provavelmente ela vai avançar que nem leão pra cima de mim agora. Mas não, ele comenta que ele tá quase, a gente não pode, não, Rayon, calma, dá uma segurada, tu senta do teu canto ali, eu vou embora pra minha casa, tu faz o que tu quiser, mas não quero ter... Aí ela fala que ela tá quase vomitando. Quê? Eu achei que ela, sei lá, ia dar um beijinho na boca dele. Vomitando. Pera aí, se tu vai realmente vomitar, sai de cima de mim, diabo. Vomita pra caixa do caralho, vai no banheiro lá vomitar. Eu já tava quase jogando o negócio pra fora. Que nojo. Será que ela vomitou em cima dele? Vomitou na camiseta do cara. O bagulho nojento da porra, cara. Aí teve que ir lá no banheiro, tirou a camiseta, começou a lavar, aí ajudou ela a vomitar.
vomitar primeiro, né? Que ela tava vomitando até agora. Isso que dá beber demais, né? Parabéns, fia. Dando uns tapinha na costa dela pra ver se ela vomitava o restante que tava na barriga ainda, né? Parar de vomitar nos outros. E comentava se ela tava ficando bem, né? Ela falava que tava melhorando, mãe. Melhorando de pouco, acho, hein? E na hora ele volta a perguntar, cara, por que tu até beber tanto assim, velho? Tu mesmo tá vomitando, não aguentou nada e agora tá passando mal. Ah, ela fala que não é isso. É que já faz muito tempo que ela bebeu, né? E não consegue respirar. Por esse motivo ela passou mal agora e vomita a cada 2 segundos, de tanto que ela bebeu. E por estar com falta de ar e com muita vontade de vomitar, ele diz pra ela que ela deveria tirar a tua roupa, porque ela provavelmente tá se sentindo sufocada por conta da roupa. E vomitar o restante, né? Assim abrir os braços que ela vai conseguir respirar. Não tava conseguindo respirar direito. Vai parar no hospital essa praga, bebe, pra... Então ele vai saindo, falando que ele vai ficar do lado de fora e se ela precisar de ajuda, ele pode literalmente ser chamado por ela. Se caso ela quiser, não tem problema. Só que na hora ela vai tirando da camiseta, né? Já pra poder ficar sem roupa, obviamente. Então ele falou, vou vazar daqui de dentro, né? Ela se vira lá e ele tira tudo. Mas do nada, ela não conseguiu tirar a camiseta. Aí ela foi e chamou a atenção dele. Tem como tu vir aqui me ajudar rapidão? Ajudar no quê? Aí não tinha como recusar também, né? Como que recusa essa ajuda que ela dá? Olha a carinha dela, cara. Eu tô apaixonado já num trem desse, velho. 2D tá me apaixonando aqui. Ih, rapaz, o negócio tá ficando complicado. Como é que ele ia fazer pra ajudar um trem desse, velho? Tu não consegue tirar a porra da camiseta, caralho. Que bosta que é essa? Mas tá bom. No fim ele só aceita. Vai tirar rapidão e vai lá de dentro, né? Então ele foi, tirou, rapidamente saiu pra fora lá do banheiro, ficou do outro lado da porta e ficou pensando. Caralho, velho. Ele realmente tá vendo ela como uma mulher de verdade agora. O que ele chegou que nunca pensaria que veria, cara. Porque só dele lembrar da gaia que ele tomou, que tá doendo até na minha cabeça esse chifre aqui, porque o cara pegou no flaga, velho. Ele não dá, ele não quer se apaixonar por outra pessoa. Nem quer se relacionar com mais ninguém, né, depois dessa. Entendo. Então após isso ele sentou na cama, pegou um cigarro, começou a fumar, ao invés de dormir, que já era provavelmente acho que umas 2 da manhã, de tão tarde assim que tava já. E ficou lá, dando um trago, né. Até do nada ele escutar a porta do banheiro abrir, depois de muito tempo ter se passado. Ela foi, vomitou o suficiente, sentiu menos agora sufocada. E ele perguntou se agora ela tava se sentindo um pouco melhor. Ela fala que deu uma melhorada, só um tiquinho, não deu uma melhorada muito não. Aí olha pra cara dela assim, e aproveita pra fazer um negócio, né. Apaga um cigarro dentro do cinzeiro ali, começa a andar em direção a ela, né, já assim, metendo passinho por passinho, e ela já fica meio que assim, o cara vai avançar em cima de mim. Caralho, mano, essa mina aqui, tudo que a gente chega perto dela, é que não sabe, na cabecinha dela, ela é psicopata, vai olhando. Só que não, ele não ia pagar de leão dessa vez, de novo no caso, né, ele vai lá e entrega uma toalha pra ela, falando que ela deve estar se sentindo nojenta, até porque ela vomitou em cima dele, e ainda por cima se vomitou nela também, e disse que ela poderia tomar um banho. Ah, então quer dizer que tu só queria me dar a toalha pra mim tomar um banho? Ah, entendi agora, né, é pra tomar um banho a toalhinha, entendi, não tinha nada demais. Ela vai agradecer ele, né, obrigado por ter pegado a toalha pra mim agora, obrigado. Então depois ela foi lá e tomar o teu banho, basicamente ela saiu do banheiro, e saiu com o cabelo dela todo encharcado de água, né, não tinha nem um secadorzinho pra secar o cabelo, mas cara mesmo de cabelo molhado. Olha essa imagem aqui, que bichinha bonita, cara, não dá um trem desse. Se falar que isso aqui não é pra casar, não tem como, cara. Já mete um anel no dedo, hein? Compensa levar chifre dessa aqui, velho, se tiver chifre. E ele mesmo pensa, o coração chegou a bater, bicho. Fala que é infarto, fala que é infarto, fala que é infarto. Ela fica sem jeito e, assim, fica sem graça também, né? Porque ele tava encarando ela. Tem alguma coisa na cara dela, assim, pra tu tá olhando tanto pra mim desse jeito. Ah, e trocando um pouco de assunto, pra ver se ela puxar uma conversa também, ela pergunta e ele o quê? Bom, se ele não vai tomar teu banho também, né? Porque ela vomitou em cima dele, é culpa dela e o caralho todo. Mas ele fica sem graça, falando que ele vai sair de qualquer forma, não tem por que ele querer tomar um banho agora. Ainda mais agora, né? Mas se ela falar que tá tarde, tu vai sair agora pra sua casa, velho? Não precisa sair agora. Ele fala que ela pode se sentir literalmente desconfortável com ele lá dentro, não deve ser tão bom. Então ele vai se levantando, falando que ela não deveria se preocupar, porque ele vai ficar bem, sem nenhum tipo de problema. Mas ela insiste, vai tomar um banho. É o que ela fala, com ponto final. E o cara não entende, pergunta, por que tu falou desse jeito comigo agora? Eu não vou tomar o banho lá dentro, porque na realidade ela fala que ela não se importa, cara. Com a carinha dela, ela fala que ela não se importa. Então vai tomar seu banho, cara. Eu te vomitei na tua roupa, tu tá tudo lambrecado de vomito. No mínimo, pode tomar um banho, não vou ligar se tu vai banhar dentro do banheiro ou não.